O Joel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos, né? Olá, pessoal, bem-vindos ao 70º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre a questão criminal, sobre direito penal, criminologia, processo penal e matérias afins. Estamos aqui mais uma vez a partir deste aprazível ambiente virtual, infelizmente ainda em tempos de pandemia, né, como todos sabemos, e hoje a bancada do podcast está recheada. Temos aqui, estou eu nas luxuosíssimas companhias da querida Juni Cirino dos Santos, que vai dizer um oi para nossa audiência. Olá, tudo bom? E também do queridíssimo Caio Patrício, que estava há um tempo sem chegar aqui na bancada do podcast. Estávamos todos muito saudosos e tenho certeza que a audiência é qualificada também. Diga um oi pro pessoal, Caio. Olá, gente. Oi, Rafael, obrigado. Maravilha. Olá, pessoal, aqui é Rafael Borges, estou passando rapidinho aqui por fora da gravação do podcast para deixar 2 recadinhos para nossa audiência qualificada. Bom, em primeiro lugar, é o livro que será sorteado nessa semana. Nessa semana a gente vai sortear o livro do advogado criminalista, meu amigo particular, sócio profissional, Rafael Fagundes. É o Princípio da Insignificância no Direito Penal Brasileiro. É um livro fundamental, sem favor nenhum, é o melhor livro que existe no país sobre o tema. Esse tema que é um tema espinhoso e bastante maltratado pela jurisprudência e pela doutrina de uma forma geral, recebe do Rafael Fagundes uma visão absolutamente crítica e comprometida com a legalidade. E este, então, é o livro que a gente vai sortear essa semana. O critério para participar é rigorosamente o mesmo: inscrever no nosso canal e mandar o print para a gente. Você que já está inscrito no canal já está participando do sorteio automaticamente. E o segundo recadinho é que o podcast vai entrar de férias, tá? Fizemos esta semana o 70º episódio, né, com o queridíssimo Maurício Dieter, e agora a gente vai descansar pelo menos até meados ali de janeiro, né? Vamos voltar com força total na segunda semana de janeiro. Vocês não perdem por esperar o podcast Segurança dos Direitos na sua versão 2021, que seja um ano melhor para todos nós. É isso, pessoal. Boas festas, muitas felicidades, muita leitura crítica, muita reflexão, e ano que vem estamos juntos novamente. Muito obrigado por todo o carinho que a gente recebeu esse ano de vocês. Beijos e abraços. E pessoal, hoje o episódio é um dos episódios que eu classificaria tranquilamente como um episódio histórico do podcast, né? Por vários motivos. É o episódio número 70, e a gente tem aqui uma pessoa que, quando eu idealizei o podcast, quando eu conversava com a Juni sobre essa ideia e também com outros amigos, era a pessoa que vinha à minha mente como aquela que eu tinha que ser uma das primeiras convidadas, né? Passaram-se 69 edições e finalmente a gente conseguiu conciliar as agendas para trazer aqui nada mais, nada menos do que o querido Maurício Dieter. Maurício dispensa maiores apresentações, é um advogado criminalista da maior qualidade, é um sujeito incrível, é um professor de criminologia, é um pensador do direito penal, da criminologia, é alguém que é completamente atravessado pela criticidade e pelo compromisso democrático. Maurício é particularmente uma das minhas inspirações dentro da advocacia. Eu posso me dizer uma pessoa feliz, um profissional feliz por ter com ele um contato estreito, próximo, alguém com quem eu posso trocar ideias, e isso faz da minha profissão uma coisa muito menos chata, muito mais legal, muito mais desafiadora, né? Então, ter o Maurício aqui é motivo de muita felicidade para a bancada do podcast, e tenho certeza que será também para vocês que integram a nossa audiência qualificada. Bom, só para lembrar a vocês que nós estamos no Twitter, naquele perfil @seguedireitos, estamos também no Instagram, estamos em praticamente todas as plataformas de áudio que hospedam podcasts, iOS, SoundCloud, YouTube, Spotify. Temos um e-mail, seguranca2direitos@gmail.com,
de maneira que não faltam caminhos, alternativas para que a nossa audiência qualificada se comunique com a gente. Muito rapidinho, pessoal, eu queria fazer um agradecimento aqui a toda a nossa audiência qualificada, porque essa semana foi a semana em que o Spotify liberou aquelas informações relativas ao nível de escuta, né? Ele diz qual música que você mais ouviu naquele ano, qual foi a sua playlist preferida daquele ano e também qual foi o seu podcast preferido daquele ano. E a gente recebeu dezenas de mensagens de ouvintes com print, né, do seu diagnóstico do Spotify, ranqueando ali o Segurança dos Direitos entre os 5 podcasts mais ouvidos. Eu fui lá checar a nossa colocação e realmente a gente está entre os 60 podcasts mais ouvidos pelo Spotify, o que nos deixa muito... Isso é só o Spotify, né? A gente também está hospedado em outras plataformas, mas esse resultado do Spotify nos deixa muito feliz e nos deixa aqui com a certeza de que a gente está realmente alcançando uma audiência qualificada e também quantificada, né? Muito legal poder falar com muita gente inteligente ao mesmo tempo. É um prazer enorme, a gente recebeu com muito carinho todos esses prints lá no Instagram, lá no Twitter, e dizer que a gente está aqui realmente para trocar essas ideias com vocês e para fazer desse mundo jurídico um mundo um pouquinho melhor, se é que isso é possível. Eu não vou gastar mais nem um minuto do ouvinte com a minha própria isolada voz para dar início imediato a este 70º episódio do podcast Segurança dos Direitos, seu podcast semanal sobre segurança pública, que hoje vem no formato de um bate-papo com o queridíssimo professor e advogado Maurício Ditter. Então, Maurício, queria mais uma vez então agradecer a tua presença, dizer mais uma vez que você honra muito a bancada desse podcast, que embora a gente tenha precisado de 70 edições para te trazer aqui, você sempre esteve presente nas nossas reflexões, né? Todo mundo que nos ouve o seu nome a todo momento, porque realmente você é uma referência para a advocacia brasileira hoje, né? E não é só para a advocacia jovem, né? Onde eu ainda me coloco ali um pouco de certa forma, mas você é um cara que é uma referência para os advogados mais velhos, para os advogados que já estão na estrada há muito tempo, realmente porque você tem uma leitura, você tem você tem reflexões que nos enriquecem muito. Então, queria te agradecer demais e queria que você se apresentasse aí, uma apresentada, enfim, para todos já te conhecem, mas pra você se posicionasse aí na nossa bancada. Caríssimo Rafael, assim, eu já vou cumprimentar os meus, vou copiar aqui o Orlando Zacconi, cumprimentar os meus irmãos espirituais, né? Por que nós somos irmãos espirituais? Porque a gente tem os mesmos gurus, né? Diria o Orlando Zacconi. A gente tem os mesmos mestres, né? Então, assim, se você perguntar uma definição que me envaidece, não é a minha posição como professor da USP, não é a minha biografia na advocacia criminal, é o fato de ter sido aluno de Juarez Cirino dos Santos, de ter sido aluno de Juarez Tavares, de ter sido aluno de Nilo Batista e aluno de Jacinto Nelson Miranda Coutinho. Então, o lugar onde eu quero me inscrever, para mim, vai descer, na árvore genealógica desses grandes mestres, né? Claro que desse tronco, né, de grandes mestres, tem tantos outros que são inspiração e interlocutores, né? Assim, geracionalmente, né, eu tenho que colocar esses 4, porque foram eles que, digamos, me configuraram a constelação de referências, e sempre que eu tenho uma questão, assim, ou pessoal, ou acadêmica, que me causa conflito, que me causa dúvida, cara, eu tenho o privilégio, e esse é mesmo um privilégio que eu tenho, de pegar o telefone, ligar para esses caras diretamente e perguntar assim, escute, o que o professor, né, e eu chamo eles de professor, eu não consigo, esses são os 4, né, os 4 caras que até o Jacinto uma vez me ameaçou, né, e aí por isso eu tenho que chamar ele de Jacinto, porque ele me ameaçou, ele falou, para de me chamar de professor, porque, né, a gente virou colega, mas assim, os outros 3 que não me ameaçaram ainda, eu não consigo não chamar de professor, né, porque eles se inscreveram para mim nesse lugar, eles estão nessa posição, né, da minha vida acadêmica. Então, esse é o lugar que me envaidece, né? E como eu sei que esse também é o lugar, né, que vocês compartilham, né, e que não é um lugar que se ganha, né, é um lugar que se batalha, é um lugar que se conquista, tudo aqui na vida acadêmica, e apesar do que possa parecer um pouco no senso comum, assim, seja da profissão de advogado criminalista, seja nas vaidades do mundo acadêmico, a verdade é que não tem atalho, né? Você pode até enganar algumas pessoas por algum tempo, mas
você não consegue se filiar ao melhor espaço acadêmico se você não tiver um grande esforço individual que implica bastante renúncia, para alguns muito mais, para alguns um pouco menos, mas igual o percurso, né, de estudar de maneira sistemática, obstinada, silenciosa, dedicada. Uma coisa que, por exemplo, os critérios de avaliação da CAPES e outras organizações não sabem valorar muito bem, né? O que eles querem é que a gente fique produzindo o que o Luiz Fernando Veríssimo chamava de biscoito, né? Em vez de fazer pirâmides, biscoitos, né? Claro que bom biscoito também é bom, né? Mas, assim, um intelectual deveria estar preocupado com contribuições significativas, né? E isso leva tempo, né? Você sentar num tema, desenvolvê-lo à exaustão, né? Conseguir ser propositivo num ambiente que tanta gente está produzindo simultaneamente, ler as bibliotecas, né? Não são apenas prateleiras de livros, são estantes inteiras, né? Para poder expressar sínteses de temas que dizem respeito à essência da dignidade humana, não apelando aí de maneira genérica para a ideia de dignidade humana, como só ia acontecer, mas eu falo, trabalhando naquilo que a gente define, né, como o maior crime contra a humanidade em curso no país, que é o sistema carcerário. Quando você trata de questões que tem isso no horizonte, você tem que ter uma responsabilidade muito grande, né? E aí, enfim, essa é a minha apresentação, né? Eu estou tentando merecer um lugar no inventário intelectual que foi construído por essas 4, né, figuras monumentais. E, enfim, e sem demérito de tantas outras, mas que, assim, até pela questão geracional, né, estão num espaço que é mais ou menos intermediário, né. Bom, fora isso também, quer dizer, esse é o espaço acadêmico. No espaço profissional, existe uma coincidência, né, por exemplo, do professor Nilo Batista, do Juarez Cirino, e do Jacinto, do professor Juarez Tavares talvez um pouco menos, porque ele não construiu a sua carreira, né, na advocacia, mas eles também projetam questões para o advogado criminalista que eu gostaria de ser, né, só que daí na advocacia criminal também tem outras pessoas, né, as quais, enfim, eu acho Técio Lins e Silva, Nélio Machado, Zé Carlos Dias, pô, assim, cara, né, tem monumentos, né, uma geração de criminalistas que foi forjada no malho frio, né, malhada a frio na ditadura, e que caracterizam, né, o período que mais orgulha a Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil, que tem uma história marcada por posições horríveis, né? Seja uma certa apologia da ditadura no seu início, até depois crescer numa posição de resistência, muito pelo exemplo desses homens e mulheres, e agora recentemente, quando a OAB validou o impeachment da ex-presidenta Dilma sem a menor sombra de crime de responsabilidade, especialmente quando a gente contrasta o que lhe foi atribuído então com o obscurantismo eleito razão de Estado e assim, a sua frequência em praticar crimes de responsabilidade que, enfim, a essa altura, né, já tem quase que um dicionário assim, de crimes de responsabilidade, porque é possível catalogá-los de A a Z. Então é isso, né? Até passei do tempo, né, para poder me apresentar, mas eu não quero me apresentar, eu quero, assim, que quem nos ouça saiba que essas são as figuras. Claro, todo mundo tem um pouco o direito de eleger as próprias figuras, né? Mas acho difícil você pensar em direito penal e criminologia no Brasil, em processo penal, sem ter que, mais ou menos, né, prestar conta dessas figuras que, felizmente, ainda estão aqui para nos orientar pelo exemplo e pela escrita, né? Muito bom. Desses 4 grandes orixás que você menciona, o único que ainda não passou por aqui foi Juarez Tavares. Não por falta de convite, a casa segue. Professor Juarez, se estiver nos ouvindo, a casa segue completamente aberta para o dia e a hora que o senhor quiser, a gente vai lhe ouvir. E, Maurício, é exatamente um pouco sobre esse lugar do advogado criminal, né, com o qual você introduziu a tua fala, que eu queria puxar esse bate-papo de hoje. E me vem muito à mente sabe que o Nilo fala uma coisa que, como você já falou, né, esses 3 advogados foram ali malhados na ditadura, né? O professor Juarez já estava no Ministério Público
federal, né? Mas o Nilo, o Jacinto, o Juarez Cirino, enfim, foram ali, advogaram bastante, de forma muito intensa nesse período complicado da vida nacional. E o Nilo me fala uma coisa que sempre me chamou muito a atenção, né? Que ele falava, na ditadura você tinha dois mundos, dois universos paralelos. Tinha aquele universo dos crimes, entre aspas, políticos, né, dos julgamentos pela auditoria militar, dos presos políticos, dos, entre aspas, subversivos, etc. e tal, que era aquela várzea em termos de direitos e garantias fundamentais, que era o estado de polícia ali exaltado o tempo todo, coisa e tal. Mas, paralelamente a isso, você tinha os processos ditos comuns, os processos criminais que não estavam ali, de certa forma, influenciados por esse ambiente da política, da conjuntura política daquele momento. E o Nilo dizia que era uma delícia advogar naquela época. Ainda que você vivesse momentos difíceis da conjuntura política nacional, você tinha juízes completamente arejados, juízes que liam Hungria, juízes que liam Fragoso, juízes que se preocupavam numa sentença de reverenciar a doutrina, juízes que não faziam das suas decisões aquele looping maluco, alucinado de autocitação, de jurisprudência maluca e tudo mais. E ele dizia isso, eram universos completamente paralelos. Agora, algo aconteceu nesse meio de caminho, que a ditadura acabou, né, o país, de certa forma, se redemocratizou, né, com limitações, mas enfim, o fato é que, de um ponto de vista institucional, a democracia reapareceu, e o poder punitivo emergiu, né, com uma força tremenda, né, a tal ponto que figuras como essas viveram dois momentos da advocacia criminal no Brasil absolutamente distintos, né? O Nilo separa muito bem aquela advocacia ali de antes da década de 80, antes da década de 90, para uma advocacia que veio depois dali, né? Com a emergência desses meios de obtenção de prova que colocam o acusado num lugar de caguete, todos esses instrumentos de busca da verdade, né? Muitas aspas aí, essa tara da epistemologia, enfim, essa coisa toda que mudou o panorama, que mudou a realidade completamente. Eu, e acho que você também, já nascemos profissionalmente nesse novo mundo, né? Com muitas referências, eu acho que o Caio também, a Júnia também, com muitas referências desse tempo antigo, né? Porque a gente lê, a gente estuda, a gente trava contatos com essas figuras desde sempre, mas a gente já entrou num furacão, já entrou num outro esquema, né? E você é um dos jovens advogados, nem tão jovem assim, mas, enfim, numa geração bem depois desses grandes orixás, mas é um cara que consegue fazer essa reflexão, né? De como que a nossa advocacia criminal no Brasil hoje é difícil, como que o advogado criminal hoje ele é chamado a um só tempo para ser resistência à expansão do poder punitivo, mas como que ele também pode ser instrumento de expansão do poder de polícia, né? Eu queria ouvir um pouco você sobre isso. Nossa, bom, esse debate é muito interessante, acho que a gente pode enfrentá-lo, Rafael, de duas maneiras, tá? Claro, escute, eu sei da dificuldade de fazer uma síntese, né, num programa que tem essa coisa meio, né, é a nova versão do rádio, assim, né? Mas o podcast tem até um problema que ele é até mais permissivo, ele abre uma possibilidade de palavra. Então, assim, para dar dinâmica nesse negócio, me corte quando você achar que é conveniente. Então, tem duas maneiras de você pensar isso, tá? Uma seria mais abstrata, discutir o que aconteceu com o pensamento jurídico penal, né? Ou digamos, ou com a teoria jurídico penal e a sua relação com a prática, né? Afinal, é falsa a dicotomia entre teoria e prática. Toda prática implica uma teoria. Se a prática é ruim, é porque a teoria que a informa também é uma porcaria, né? Se a prática é boa, é porque o que informa é uma boa teoria, né? Então, não é que tem distância entre teoria e prática. O que a universidade faz, os tribunais, né, enfim, desconhecem. A maior parte do Ministério Público não dá conta, a boa parte dos advogados, e talvez hoje menos a Defensoria Pública, que acho que, assim, no atacado, é quem faz o melhor trabalho em termos, né, teóricos, e daí o que essas instituições fazem é produzir a própria teoria, né? É um pouco o espírito do ministro Luiz Fux, num debate
em que o ministro Gilmar Mendes o colocou em uma posição constrangedora, quando ele disse que o direito era o que os juízes decidiam, e o Gilmar Mendes disse, bom, então se você disser que um círculo é quadrado, eu vou ter que aceitar isso porque você disse. Quer dizer, claro que não, né? Os critérios de validação do que é certo e errado não passam pela autoridade que atribui sentido aos significantes reunidos em sintagmas penais, né? Mas, enfim, existe essa ideia de que hoje, né, o Saulo de Carvalho fala muito bem sobre isso, né? Ele chama de vitória dos práticos. É o chamado praticismo rasteiro, em que a teoria da prática é feita pela própria prática, né? É um pouco aquela estratégia Sérgio Moro, que quando foi assessor da Rosa Weber, fez a jurisprudência que ele usou. É uma coisa maluca, né? Está inscrito na história do Brasil, né? Sendo o juiz auxiliar da ministra Rosa Weber, ele fez a jurisprudência que permitiu ele invocar a jurisprudência do Supremo para fixar competência universal em Curitiba. Quer dizer, sabe, isso é praticismo rasteiro, isso é o nível mais baixo, a profundidade de um pires, né, do pensamento penal, em que eu produzo o próprio pensamento que me serve. A gente cansa de ver isso mesmo no plenário do Supremo Tribunal Federal, né, produzir uma teoria cujo critério de validação é a minha própria opinião, né, é estar do lado certo da história, é ser consequencialista, né? Isso é um ultraje à inteligência, eu diria assim, até em um certo ponto, uma crítica bem mais grave, a dignidade do campo técnico penal, que, quando se elabora como doutrina, tem toda aquela responsabilidade que eu falei antes, né? Escrever uma linha sobre direito penal, quando o maior crime contra a humanidade é mediado pelo sistema de justiça criminal, te coloca numa posição ética de não poder sair por aí inventando princípio, né? Tirando, sabe, hermenêutica do bolso, assim, para poder decidir conforme a voz das ruas, conforme a necessidade contextual, né? Então, tem esse primeiro aspecto, né? Essa relação abstrata do pensamento jurídico penal, né? A perda, digamos, da importância da reflexão penal, que quando o praticismo é vitorioso, e eu acho que hoje o praticismo é hegemônico, né? Veja que, por exemplo, a massa dos bacharéis está muito mais interessado nos informativos do STF do que nos últimos livros de boa dogmática, quer dizer, aquilo é muito mais relevante para o ambiente no qual eles trabalham do que a exaustiva pesquisa, né, técnica dos melhores critérios dentro da sua lógica interna para assegurar soluções razoáveis, sempre no sentido de que essas soluções têm que ser, digamos, estabelecer um entrave ao poder punitivo e não catalisá-lo. E essa vitória dos práticos tem uma dimensão que daí eu acho ridícula, que são os autores que pegam esse praticismo e tentam elevá-lo à condição de teoria. Eu chamo esses caras de caçador de bem jurídico. Sai uma lei qualquer e a primeira coisa que o cara vai fazer lá é eu vou identificar o bem jurídico. Bicho, é melhor dizer que não tem bem jurídico, né? Mas essa crítica também, ela pode ser um tanto imobilizante, né? Pensa só, Rafael, sendo honesto, né? Hoje, quem tem coragem de condenar alguém por tráfico de drogas, dizendo que isso é uma lesão à saúde pública, quando a gente está preso em casa, né, cumprindo quarentena, e hoje para nós é claro, pelo menos para mim, assim, né? Eu acho que para essa geração aí, hoje para nós está claro que é saúde pública, né? Saúde pública pode ser vista como a soma das saúdes individuais, mas também é mais do que isso, porque é o compromisso individual que eu tenho com o todo, né? Ou seja, desde políticas de vacinação, saneamento, tem uma série de métricas que observam a saúde do todo, que não é apenas a soma da saúde de todos. Eu não saio de casa, não porque eu seja especialmente suscetível, mas porque a vida de pessoas com comorbidade está especialmente em risco. Essa lesão potencial à saúde de terceiro, que é invisível, porque o vírus, né, só cria esse espaço paralisante, mas ele não tem uniforme de inimigo, ele não tem, né, pátria que possa ser bombardeada, ele ocupa o espaço e, portanto, ele produz uma subjetividade, uma reação subjetiva muito complicada, porque é uma ameaça, né, etérea. Bom, mas tudo bem, mas eu já ia me expandir nisso, mas vamos lá, vamos voltar ao ponto. Hoje, para mim, é claro que é saúde pública. E eu posso dizer, escute, só um cínico diria que um sujeito que vende um baseado na rua viola a saúde pública. Você está brincando comigo, não é possível, né? Assim, eu não dou aula há 1 ano em respeito à saúde pública. Não é o sujeito que está vendendo ali 2 pedras de crack que vai violar a saúde pública. Ou o sujeito que, né, decide compartilhar cocaína por uma festa, né, num lugar não raro frequentado também pelos protagonistas do proibicionismo. Então,
Aí o caçador do bem jurídico, ele tem que dizer que tem um bem jurídico, porque se ele não disser, ele não consegue enfrentar as contradições daquilo. A esse respeito, eu quero fazer um elogio do livro que acaba de sair, do Juarez Tavares e do Antônio Martins, que é um criminalista brilhante, né, um teórico de primeiro nível, sobre a lei de lavagem de dinheiro, que finalmente disse o que me pareceu óbvio. Olha, o bem jurídico de lavagem de dinheiro tem que ser o bem jurídico do crime antecedente. Não pode ser o bem jurídico próprio, porque não tem bem jurídico próprio numa ação que é complementar, que sempre depende da obtenção de um ganho ilícito para a inscrição no mercado lícito de capitais. Agora, procure quantos livros diziam isso antes dele, né? E é tão ridículo isso. Aí o Juarez faz isso com uma ironia finíssima, né? Falando que lá no início, os primeiros livros sobre a lei de lavagem de dinheiro, como a lavagem de dinheiro era só em relação ao tráfico, também a lavagem de dinheiro dizia que o bem jurídico da lavagem de dinheiro era saúde pública. Porra, mas não é possível, porque hoje é evidente que não é, mas não acabaram com a lei. E se o bem jurídico é o critério material que define simultaneamente um impossível objeto de proteção e um racional critério de criminalização, então, se a lei existia, se a lei de lavagem de dinheiro existia para proteger a saúde pública, porque estava associada ao tráfico de drogas, ela tinha que ter sido revogada. Mas não, né? Ela continua por quê? Porque a sua determinação ela não tinha bem jurídico e hoje ela não tem. Então, essa é a primeira parte, tá? É a discussão sobre a relação abstrata que existe entre o saber jurídico penal e a sua expressão forense, que é muito ruim, que é muito pobre, né? Eu sei que, assim, não é agradável ouvir essa crítica para quem trabalha no ambiente forense, né? Juízes, desembargadores, promotores, mesmo advogados e defensores. Mas a verdade é que, com honrosas, e eu diria quase nominais exceções, aquilo que se põe no papel na prática forense no Brasil é muito pobre do ponto de vista técnico. Se nós, professores, julgássemos as petições, as denúncias, as sentenças com a lupa do melhor critério do conceito analítico de fato punível, elas seriam reprovadas. Mas elas não ficariam nem para exame. Porque, assim, Rafael, assim, e para quem escuta isso, se vocês duvidam disso, façam um exame, né, das sentenças, por exemplo, por tráfico de drogas. E se não quiserem fazer, comprem o livro do Marcelo Semer para ver como de verdade se sentencia. É basicamente assim, quantidade de droga, palavra da polícia, eu condeno o sujeito. Mas sabe, e o tipo subjetivo, e o tipo objetivo, e o fato de que o artigo 33 tem crimes que são de mera atividade com crimes de resultado, né, que são crimes de perigo abstrato com crimes de... Isso não importa? Não, nada disso importa. E a antijuridicidade, e o consentimento do titular do bem jurídico, né, já que a lesão é a terceiro, né, esse terceiro precisa ser definido, é o cara que comprou uma substância que não passou pela vigilância sanitária. Sim, mas quem tem a atribuição de fazer esse controle não seria, né, o Estado ou o delegado? Nada disso importa. E a culpabilidade? Cara, eu diria assim, o que eu descobri lendo sentença, e eu li muita sentença na época do pós-doutorado na UERJ, era que o Brasil utiliza ainda um critério de culpabilidade vinculado ao conceito causal de ação, que é assim, o conceito psicológico, né? O sujeito quis muito violar a lei, alta culpabilidade. O sujeito quis pouco violar a lei, baixa culpabilidade. Quer dizer, nem o conceito de ação final ainda, lá dos anos 40, 50, foi assimilado pela jurisprudência brasileira, né? E aí os advogados também têm a sua responsabilidade nesse processo, né? Você não pode esperar que os tribunais decidam de maneira elaborada se você apresentar tese tosca, né? Se você apresentar aquelas petições genéricas que pedem justiça com maiúsculo e 3 pontos de exclamação no final, né? Aquela defesa prévia que pugna pela inocência, metendo aquela balança brega do PowerPoint como referência estética, né? Então, tudo isso aqui está em discussão, claro, mas é uma dimensão que parte da abstração, né? Há uma decadência do saber jurídico penal, tá? E essa decadência me incomoda muito quando alguém diz que hoje tem uma nova advocacia. Ah, não, porque hoje a nova advocacia é perfumada, fala inglês sem sotaque, né, enfrenta um sistema mais complexo do direito penal econômico. Isso é bobagem, né? Se você assim, comparar a serenidade, mesmo das decisões erradas do ponto de vista teórico do passado, com a sacanagem, a chicana, a vulgaridade da prática presente, você vai ver, novamente, sempre com honrosas e quase nominais exceções, você vai ver que há uma decadência
do saber jurídico penal, né? O que faz parecer, como você fez como provocação, assim, dizer, olha, o Nilo aponta isso muito bem, porque quando tinha um sistema criminal subterrâneo, você sabia que era subterrâneo, você sabia que você ia dialogar no esgoto das pretensões políticas, mas eu diria que o esgoto estourou, assim, e a gente está, eu não vou dizer onde a gente está, mas a gente está onde a gente fica quando o esgoto estoura, e aí você tem que trabalhar nisso, eu, e você, e o Caio, e a Júnia, a gente tem que trabalhar nesse lodo, né, cuja composição fundamental pode ser presumida, e assim, enquanto a gente está com o pé no lodo, a gente está com a cabeça no céu, né, no sentido de pensar dogmática penal alemã a partir de Roxin, a partir de Jeschke, a partir de Zaffaroni, a partir de Strattenwert, a partir de, sabe, qualquer grande teórico do sistema penal. É ruim, né? É ruim ter que manejar armas da crítica num ambiente onde essas armas não têm efeito. A outra parte disso é a decadência dos cursos de direito penal, né? E aí no sentido do declínio do ensino jurídico. Olha, quem escreve sobre isso, assim, pelo menos uma vez por semana há muito tempo, é o Lênio Streck, né? E o Lênio faz uma opção de sempre ridicularizar, né? A estratégia dele é sempre hiperbólica, de pegar aquelas coisas mais risíveis, assim, de cursinho preparatório, e levar aquilo ao máximo para um pouco esfregar na cara das pessoas, dizendo, olha o que a gente está fazendo com um curso que antigamente era associado à erudição. Havia uma ideia no passado que advogado era alguém que lia muito e que tinha uma grande formação humanística, como é o exemplo desses caras que eu citei aqui no início do programa, né? Esses professores, qual a característica deles? Eles têm um domínio técnico que é combinado com uma erudição singular, né, assim, conhecem de música, tem uma formação quase, sabe, do homem renascentista, assim, uma coisa de transitar pela vida, se apropriando do caldo cultural grosso, sabe, que no Brasil é maravilhoso, porque além da gente poder desfrutar do tesouro da civilização ocidental como cultura, a gente ainda tem uma contribuição singular no nosso espaço, onde isso, assim, ganha em riqueza pela contribuição das pessoas que foram exploradas por essa mesma tradição e esse tesouro da civilização ocidental na sua face negativa, né, na sua negação ética, que é imanente. Afinal, o iluminismo é paralelo ao obscurantismo, né? Quando você vai estudar, digamos, a história do liberalismo, você vai ver que desde o início, ali na França, nasce em conjunto tanto digamos, o iluminismo quanto o obscurantismo, né? E você não separa, eles depois vão se rearticular na história. Então, assim, ao mesmo tempo em que a gente pode desfrutar, portanto, né, das grandes referências culturais que são centradas na Europa e no centro do poder econômico global, etc., você também pode aproveitar no Brasil da contribuição das pessoas que foram negadas por esse saber e por essas estratégias de exploração. Tudo para dizer que não tem desculpa, né, para que alguém que queira se inscrever no curso que é destaque nas ciências sociais aplicadas, que monopoliza um poder, tanto quanto o judiciário for um poder, que monopoliza também, né, o espaço do Ministério Público, que está muito próximo aqui nessa função estranha que a Constituição deu para ele, e hoje um tanto, né, incômoda, que ocupa boa parte do legislativo, que boa parte do legislativo também sai das carreiras jurídicas, que coloniza também o executivo, que também sai de carreiras jurídicas. Ou seja, o peso do curso de direito é enorme numa república, é gigantesco, e você olha, cara, quem que é esse bacharel produzido hoje? E isso é de uma tristeza. Esse processo, claro, começa lá nos anos 90, né, especialmente com o ministro Paulo Renato e a ampliação dos cursos de direito, que hoje produziu, segundo dados que o presidente do Conselho Federal da OAB, né, o Felipe Santa Cruz, tweetou há alguns dias, dá 1.200.000 advogados. Tá? Meu companheiro, não existe o menor cabimento, né? Veja, eu não quero com isso, já que defendo que a educação é um valor em si, né, eu sou a favor, você não tem que ter advogado para o mercado, né, você tem que ter bacharel, que quem quiser tem que se formar nisso. Eu sou a favor da popularização do saber. Mas não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi a vulgarização do curso jurídico, né? Hoje, esses cursos
tem basicamente 2 grandes monopólios na área privada, que é a imensa maioria dos cursos. Esses caras definem que o valor da hora de trabalho de um professor é R$16, razão pela qual o Luciano Huck faz propaganda sugerindo que a docência é uma profissão complementar, né? Tipo, é algo que você faz para aumentar a renda. E aí, essa massa de bacharéis que saem das faculdades de Direito, a ideia de que o advogado lê muito, né, e estuda muito, e é inscrito, né, nessa forte cultura brasileira, eles são a negação disso, né? Os estudantes, olha, isso que eu sou professor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que submete as pessoas que ingressam a um ultra exigente processo seletivo. E, portanto, são pessoas com bom horizonte cultural, com boa formação, etc, etc. Eles não leem. Eles não leem, né? Eles reclamam se um professor dá 50 páginas por semana. Ah, mas eu tenho outras matérias, assim, sabe? Eu tive a sorte, Rafael, nesse sentido, né? A Júnia é um pouco testemunha disso, porque ela é contemporânea ao processo em que eu me formava. Eu tive sorte de ter professores que me davam um livro e diziam assim, na próxima semana tem que estar com o livro terminado. E você lia, sabe? Você lia, porque tinha que ler, né? Porque parecia natural aquilo, né? Que não tinha aquela coisa muito de vou deixar no xerox um excerto do livro. Não, você tem que ler o livro inteiro, né? Você tem que... Não dá para recortar autores, né? Você tem que entender onde o cara... se ele cristaliza um sentido, né? É porque tem uma soma de percursos que tem que apontar isso. E aí o que acontece no final, né? Quando você precisa formar essa massa, quem alimenta eles são aqueles praticistas rasteiros que estavam do lado de lá, com essa manualística vulgar, essa manualística pedestre, esses manuais que transformam cânones do pensamento ocidental em nota de rodapé. É o que eu chamo, né, quando Hegel vira nota de rodapé, né? É o famoso Vide Hegel. Como assim Vide Hegel? Como se pudesse reduzir, né, a monumentalidade das contribuições. Aí a gente vira, claro, motivo de chacota de filósofos, sociólogos, antropólogos, psicólogos, que do campo deles olham para a arrogância de um direito cada vez mais envilecido, né, porque ele se torna cada vez mais propulsor dessa lógica de negação, homicida, de prisionalização. Sabe, olha, se você pegar os dois lados, aí você vai estabelecer a dialética entre os dois. Com a precarização da formação do bacharel e, portanto, o excesso na disputa do campo privado, a carreira jurídica passa a ser uma primeira opção. Perguntem a quem tem mais de 60 anos se a opção para ser juiz ou promotor, etc., era a primeira opção de quem se formava em direito. Não era. Não era. Claro, sempre vai ter gente vocacionada, e que bom que tem gente com vocação para exercer essas atividades tão importantes. Mas, basicamente, a Faculdade de Direito formava advogados, que eventualmente pensavam em seguir carreira pública, que não era vista como se fosse uma carreira essencial. Hoje não, né? Hoje, especialmente no espaço privado, né, existe a ideia de que o curso de Direito ele é um pré-preparatório para o cursinho que te habilita a passar num concurso no qual você vai pendurar todos os seus sonhos de consumo no próximo olerite. Quer dizer, a ideia de que o burocrata é o auge da carreira dá mais peso ainda para aquela perspectiva abstrata de que o que se faz nos tribunais é o que é verdadeiro direito. Então, a decadência dos cursos de direito alimenta a ideia do praticismo rasteiro. E aí ficam poucos advogados numa posição de resistência que hoje é muito de denúncia, mas revela também uma certa impotência para mudar esse quadro geral. Porque a posição aqui, e seria extremamente antipática, né, e poderia inclusive ser acusada de produzir, digamos, a restrição de acesso ao direito fundamental à educação, seria restringir muito os cursos de direito. Mas também nisso a OAB fracassou, né? Porque a OAB, com o exame da ordem como, digamos, vanguarda desse processo, criou um conselho paralelo, que são as comissões, né, de avaliação dos cursos, que não conseguiam mostrar, sabe, capacidade concreta de impedir que eles se proliferassem, né? Olha, só deem uma olhada nos grandes grupos educacionais, né, que é praticamente um monopólio, que dominam as faculdades de direito hoje, né? Ali que está a questão. Esses caras, né, eles não estão nem aí o que vai ser desse bacharel que vai se enfiar aí
nesse amontoado de... E também, ó, também não é uma questão brasileira, né? Eu acabo de falar com um grupo mexicano de advogados que me dizem que no México tem 4 milhões de bacharéis. O México é um país com população menor que a do Brasil, né? Eles também passaram... E aí eu perguntei para ele, mas como é possível? Como aconteceu isso? Ele narrou, companheiros, o mesmo processo. Esse processo de expansão, né, que não tem a ver, veja, novamente, não tem a ver com popularização do curso. Não é como se a gente tivesse aumentado as vagas nas federais, que a gente tivesse incrementado o ensino público como um instrumento de mobilidade social. Não foi nada disso. A gente abriu um mercado para que oligopólios da educação, entre aspas, explorassem o suado dinheiro daquelas pessoas que precisam de um título universitário para batalhar uma vida melhor, né, para si e para os seus, e criaram neles a expectativa fundada numa meritocracia de Araque de que eles poderiam construir carreiras sólidas com o pouquíssimo conhecimento que eles tinham. E eu sei disso porque eu passei por todas as instâncias, né, como professor, desde ser professor em faculdade privada da periferia, onde a dignidade daqueles alunos me sensibilizava, porque o cara passava o dia inteiro, né, fritando pastel na feira, encapando o banco, ia para a faculdade, e a capacidade dele de compreender critérios abstratos era tão pequena, tão baixa, que a própria faculdade de Direito tinha que oferecer cursos de português, como se fosse uma espécie de ensino suplementar. E qual que é o problema disso? É que quando você tem que rebaixar o conhecimento técnico por exemplo, né? Então, naquela época, se eu dissesse, sei lá, dolo é vontade consciente de praticar o tipo objetivo de um tipo legal. Como o cara não entendia o conceito, ele tinha dificuldade de trabalhar abstratamente, porque ele não passou por um processo de aprendizado disso, que veio como formação, né, na sua biografia, de formação continuada para isso. Eu tinha que ensinar para o cara, por exemplo, dizendo, dolo é quando, por exemplo, o sujeito quer matar. Aí na prova vinha assim, o que é dolo? Dolo é quando, por exemplo, o nível de expressão intelectual dele é um exemplo, porque ele não consegue trabalhar a categoria abstrata, né? Você vê, e aí isso você vê hoje nas petições, né, dos advogados, que às vezes até de escritórios que deveriam, né, se pautar por critérios maiores de excelência, um tipo de peticionamento que está nesse nível de intelecção, né? Eles só conseguem operar, digamos, na referência empírica imediata, sem ir, né, do abstrato ao concreto e de volta, né, para poder impor critérios técnicos como uma ideia, né, de acertamento do caso penal, que é o objetivo do processo penal, como eu aprendi com Jacinto Coutinho, e não a busca pela verdade. Então, assim, vá lá, né, eu acho que falei muito, mas eu quis dizer assim, tem dois lados dessa história, né, tem a parte que é uma análise de como a gente precarizou o saber, e de outro, como que a gente precarizou a formação. E como que isso conflui e cria um estado de coisas absolutamente desesperador, né, em relação ao qual cabem iniciativas, né, como o podcast de vocês e outras, que buscam reunir gente inconformada, né, que tem uma indignação, que é a indignação de quem luta pela liberdade, né, que nos mantém vivos, né, que nos mantém acesos. E essa é a única coisa que eu espero não perder nunca, né? Em bom português, é a capacidade de ficar pé da vida, né? É a capacidade de ficar, assim, de não acreditar, de dizer, mas isso é um absurdo, né? Então, enquanto a gente tiver a possibilidade de dizer que isso é um absurdo, né, e aí é incrível, porque o critério de razão é a constatação do insuportável, né? Enfim, é mais ou menos isso que eu penso, né, do estado de coisas sobre essa relação entre por que hoje, né, tentando estabelecer um diálogo aí com o anúncio do Nilo, né, e acho que o Nilo foi ele que também me permitiu chegar nesse diagnóstico, como que a gente enfrenta isso, né, porque eu, você, a Júnior, o Caio, nós é que vamos ter que enfrentar isso, né, esse é o desafio da nossa geração. O deles foi criar os pilares sobre os quais os degraus que permitem que a gente escale, mas é a gente que vai ter que fazer essa travessia. Maurício, muito boa essa sua exposição e ela me suscitou várias questões aqui. Logo no início, quando você já declinou esses grandes mestres que, né, permitiram o desenvolvimento de uma dogmática penal brasileira tão sofisticada, já deixa bem claro que existe trabalho dogmático em direito penal, em processo penal, de elevada qualidade, que rivaliza, se não supera, a dogmática alemã, a dogmática mais sofisticada do mundo.
E, por outro lado, você entrou numa questão muito interessante, que essa vitória dos práticos, a forma como essa dogmática mais sofisticada, mais desenvolvida, acaba se tornando lateral, e o sistema de justiça criminal é colonizado por uma produção intelectual que é feita pelos seus próprios atores em razão dos seus próprios interesses. Isso fica muito claro na advocacia, nas decisões judiciais, nas manifestações do Ministério Público, porque nós estamos o tempo todo em diálogo com essas pessoas, e muitas vezes a gente levanta um conceito trazido pelo IECHEC e vê ele sendo rebatido pelo NUT. E é uma coisa surpreendente, porque às vezes o NUT faz referência ao IECHEC, modifica em absoluto o que está sendo dito, e o juiz se fia por aquela questão. Mas isso também é muito presente na advocacia. Eu me recordo, em um encontro de advogados criminalistas que aconteceu no Largo São Francisco em 2019, naquele momento no cafezinho, que tem uma estante de livros com lançamentos, autores dando autógrafos, etc. Eu estava lá, sozinho, olhando algumas novidades, e ouvi um diálogo atrás de mim, de dois advogados, que mencionavam como eles não tinham lido nada daquilo. E um deles mencionou, e eu me recordo porque ficou marcado para mim, ele falou: de direito penal eu só li o Kleber Masson, mas eu li o volume 1 e 2, então eu acho que tá bom. E eu não vi quem era, não me virei, só fiquei pensando naquilo, e pensei assim que esses são os nossos colegas de trabalho. Mais adiante, nesse mesmo evento, algumas pautas foram levantadas de defesa da advocacia criminal, sobre os abusos das autoridades no sistema de justiça criminal, e para minha surpresa, algumas pessoas vaiaram essas pautas. Não só não endossaram, como vaiaram e se mostraram assim, né, principalmente quando trouxeram algumas questões políticas sobre, né, os impeachment sem crime de responsabilidade, esse tipo de coisa, as mega operações que estavam sendo realizadas, e alguns advogados criminalistas se posicionaram do lado de lá, contra os interesses da sua própria classe. Falando sobre todos esses temas, sobre essa vitória dos práticos, que é uma coisa que para mim não fica muito clara como ela acontece, porque diante de uma produção intelectual tão boa, tão positiva no nosso país, como que essa produção intelectual acaba sendo soterrada por uma produção de qualidade infinitamente inferior, extremamente superficial e reducionista, e como que ela perdeu esse espaço. E, ao mesmo tempo, quando você mencionou isso, e mencionou a questão do México também, me despertou outro questionamento, que é o seguinte: nós vimos um crescimento exponencial do sistema de justiça criminal a partir da década de 90, e isso implicou em um aumento da população carcerária, mas um aumento também do sistema de justiça criminal como um todo, um aumento das varas criminais, um aumento dos processos criminais, um aumento dos operadores jurídicos. Isso foi acompanhado por esse crescimento desenfreado de faculdades de direito e uma redução muito grande na produção teórica e na qualidade dos profissionais formados. E até então eu sempre tinha analisado essas questões separadamente. Para mim me parecia que uma coisa não tinha tanta influência com a outra, e talvez estivesse muito mais relacionado a uma política própria do governo do FHC, da facilitação do desenvolvimento de instituições privadas. Você dizer que isso aconteceu também no México me fez rever um pouco essa questão. Então eu queria só lançar duas pequenas provocações aqui. A primeira é se você tem, embora você tenha abordado isso em alguma medida, se você tem alguma hipótese delineada por que essa vitória dos práticos teve tanto sucesso no campo jurídico, por que os atores do sistema de justiça criminal conseguiram colonizar a academia e não o inverso, que nos coloca em uma posição um pouco difícil, porque até assim parece um trabalho contraproducente nós criticarmos qualquer doutrina que tenha um potencial de redução do poder punitivo, embora isso seja uma tarefa da academia que é assim inafastável. Isso tem que ser feito, porque o conhecimento acadêmico, né, a produção intelectual se desenvolve a partir desse debate. Mas parece que às vezes a gente está discutindo entre os melhores e ignorando que o mundo lá fora é esse deserto do real, em que você sai para ver decisões absolutamente abstratas, fundadas em uma doutrina que não diz nada ou só se referencia às próprias decisões, nessa autofagia cíclica deles, do sistema de justiça criminal. Então esse seria meu primeiro questionamento. E o segundo é se você vê alguma vinculação entre o encarceramento em massa e o desenvolvimento, o crescimento exponencial do sistema de justiça criminal e o desenvolvimento dessa formação jurídica, digamos, a proliferação dos centros privados de formação jurídica e os reflexos disso na atuação do sistema de justiça criminal.
Tá, cara, é bastante coisa, né? Mas vamos lá. Escute, en passant, tá? Essa coisa que você mencionou, né, de que, olha só, eu não sei se as pessoas se dão conta do privilégio que é ter o Zaffaroni vivo, produzindo, né? Do privilégio que é ter o Juarez Tavares, assim, olha, e você não precisa, talvez você precisa pedir bênção, mas você não precisa concordar com tudo que eles escrevem. Porque esses autores, a primeira característica deles, além de uma enorme honestidade intelectual, é uma integridade científica, onde eles adoram que você estabeleça, né, um debate crítico. Assim, eu me lembro agora na coisa da lei de lavagem, quando eu li a primeira versão do texto, eu corri para falar com o Antônio Martins. Antônio, eu tenho dúvida nisso. Cara, o diálogo é tão fraterno, ele é tão fácil, porque ali ninguém tem a falsa vaidade, né? Sabe aquela brincadeira, né? Que nos departamentos universitários, o professor, que é do mesmo campo, é colega. O professor do outro departamento é amigo. E o professor que estuda a mesma coisa que você é rival, né? Mas assim, não precisa ser assim, né? Se você tiver segurando... Um bom cientista, né, tanto quanto um jurista possa ser um cientista, ou representado nessa perspectiva, ele tem o maior prazer em dialogar, né? Esse é o cara que não se ofende quando você diz você está errado. Ele abre o ouvido, ele fala assim, então assim, me diga como, porque a curiosidade, né, afinal, ciência se faz a partir da dúvida, né? Então, assim, o sujeito que não gosta da provocação para produzir dúvida é um sujeito que precisa se afirmar antes de pensar no conhecimento. O jurista brasileiro, né, o penalista, o criminalista brasileiro, em relação ao alemão, está numa posição privilegiada, tanto quanto o criminólogo brasileiro. Porque, veja, como nós somos dependentes e periféricos, eu preciso conhecer tudo deles. Eles não precisam conhecer todo o meu, né? Eles não vêm ler o Juarez Tavares, mas a gente vai ler o Roxin, vai ler o Yashek, vai ler o Strato, enfim, né? Vai ler os canônicos deles, o Maurer, etc. Mas eles não vêm ler os nossos, né? Tanto que os nossos que são conhecidos lá criam espaço lá, né? São professores lá, se infiltram naquele espaço e galgam, enfim, espaços extraordinários, né? O Luiz Greco, a Laor estão aí, enfim, criando o espaço deles, né? Com uma dignidade enorme, porque entram nessa tradição. O Juarez Tavares, mesma coisa, o Juarez dos Santos, mesma coisa, eles são reconhecidos nos espaços onde é evidente a excelência do trabalho intelectual deles. Mas o alemão médio, né, não vai tomar os brasileiros por referência. Então, a gente tem que ler todo eles. E, além disso, a gente tem que compreender a nossa realidade. Vou te dar um exemplo. Quando você vai ler um penalista, um tratadista alemão típico, o exemplo que o cara dá de erro de proibição, assim, ou de erro de tipo, são exemplos, assim, que parecem medievais, né? Ou que são muito singelos, né? Eu joguei uma pedra em outra, mas na verdade era um padre lendo um livro. Sabe, assim, aqui no Brasil, o BOPE sobe o morro e dá tiro na cabeça de um sujeito que está fazendo um furo na parede com uma furadeira, porque ele representa que aquela furadeira é uma arma. Enfrente esse erro, né, do ponto de vista dogmático. É muito mais... As questões no Brasil... Então, por exemplo, na criminologia brasileira, escute, a grande questão criminológica hoje está aqui. Os pesquisadores estrangeiros têm que vir para cá para poder entender o nosso sistema carcerário, o encarceramento, o giro punitivo no Brasil. Porque ele é muito mais complexo, por exemplo, do que o diagnóstico do Vacan, que dizia que o encarceramento em massa era resultado do neoliberalismo. É evidente que não é no Brasil, porque o encarceramento em massa se fez quando as taxas de desemprego eram as menores da história, 4,5%. Agora está para 14%, né? Então, assim, no Brasil, as explicações do mainstream criminológico, ou, por exemplo, o próprio paradigma Foucaultiano para entender a dinâmica da prisão, a gente tem que conhecer Foucault, mas o Foucault não serve aqui, né? Porque ninguém vai dizer que a penitenciária brasileira está comprometida com a produção de corpos dóceis e úteis, né? Enfim, ou com a ortopedia moral dos condenados. Então, o fato de que no Brasil, Caio, a questão criminal tem o peso que tem, tanto como desafio intelectual, quanto como imperativo ético, coloca o criminalista e o criminólogo brasileiro numa posição de vantagem. Mas eu acho que a gente peca aqui, e mais na criminologia do que no direito penal, por uma falta de uma ousadia, de uma certa criatividade
para propor categorias de análise para essa realidade. Há uma grande dependência do produto, do arsenal conceitual europeu e estadunidense para poder ler o giro punitivo no Brasil. Tá? Então eu quero dizer isso, né? Assim, olha, nós temos esse privilégio desses grandes mestres, mais Zaffaroni, enfim, né? Assim, dá para fazer o melhor direito penal do mundo aqui, né? Dá para fazer e as condições estão dadas. Segundo ponto é sobre você mencionou sobre formação e consciência de classe, né? Que é advogado criminalista vaiando a constatação evidente de que falta um pressuposto legal para tirar um presidente do exercício do soberano poder popular que lhe foi outorgado por mandato. Essa falta de consciência de classe é um problema porque tem gente que sai do curso de Direito e recebe diploma e depois diz que, enfim, a pena de morte é algo a ser analisado, né? Assim, eu acho que o diploma no Brasil sai muito fácil, né? Acho que tem muito bacharel, mestre e doutor com diploma. Tem muito, veja, um burro com diplomas ainda é um burro, né? Eu acho que a gente não faz muito, né? Eu brinco isso muito, né? Claro que isso é hipérbole, tá, pessoal? É figura de linguagem, né? Hoje você tem que dar spoiler de figura de linguagem, pô, mas é isso, né? É hipérbole, mas é o seguinte, o único lugar onde o curso de Direito é difícil é no discurso de formatura. O único lugar onde, foi muito difícil, é na frente dos pais lá na hora de receber o diploma, porque não é verdade. É um curso pequeno, modorrento, ensimesmático, pouco desafiador. Então, há aqui uma cobrança dos professores para aumentar o nível de exigência, encher de páginas de leitura, né? Ou você já pensa, o cara na engenharia tira 6 e ele sai para comemorar com os amigos no bar. Um bacharel que tira menos que 9 se sente vítima de perseguição do professor. É um escândalo, né? Acho que temos que voltar a normalizar o 4, né? O 3, o 4, é normal 3 e 4, né? Faz parte. Mas aí, como o cara pendura a autoestima na nota, né? E é fácil pro resto, a comparação não ajuda. Diria, Caio, que assim, uma das coisas sobre as tuas duas provocações, né? A vitória dos práticos. Uma boa dica é seguir o fluxo de dinheiro, tá? Assim, qual carreira hoje representa no simbólico dos que ingressam no curso o ideal? Ele é juiz. Ele é promotor. Porque isso implica um tipo de remuneração que por mais que seja um grande esforço, né, de você poder dedicar mais 3 anos, e também tem uma certa filtragem de classe aqui, né? O cara tem que sair da graduação e tem que ficar 3 anos nas costas dos pais ou de alguém que o banque, no mínimo, para poder prestar esses concursos, né? Então já tem aquela coisa de que já vai ter uma reserva, porque tem gente que tem que sair da faculdade e ganhar a vida, né? E aí com vários episódios aí de heroísmo e tal, mas não é a regra. A regra é que o sujeito entra no curso de Direito já sabendo que vai ser um curso de 8, 10 anos, em que ele sai da faculdade e tem que entrar no mundo dos cursinhos. Por quê? Porque é lá que está projetado, né, o dinheiro. A gente sabe disso, Caio, porque assim, a nossa vida se entrelaçou profissionalmente, mas assim, abre um escritório de advocacia. Quanto tempo para você pagar as contas? Quanto tempo para você tirar algum valor? Quanto tempo para você viver bem disso? Né? É mais do que 10 anos hoje. Né? Eu tenho alunos brilhantes, sabe, com mestrado, assim, mestrados que são teses e que têm dificuldade, escute, mestrados da USP, com toda a exigência que eu posso impor a eles, que têm dificuldade de conseguir trabalho. Então, imagine falar para ele, abra o seu escritório e lute aqui. É muito difícil. Então, o número de advogados, né, que conseguem rivalizar no panteão da representação do sucesso na carreira é muito pequeno. Então, naturalmente, a vitória dos práticos está associada ao ideal de sucesso. Por quê, Caio? Porque assim, eu sei que é uma conversa assim que parece liana, né? Parece não ter muita... Mas é verdade, a gente entra em carreiras profissionais e o ideal de sucesso na carreira cria expectativas na gente. E portanto, aquilo que é útil para conseguir esse fim acaba colonizando os meios e dando mais peso para o praticismo como critério da verdade. Isso que você fala é até interessante, mas não é isso que os tribunais fazem. E como eu quero entrar no tribunal e fazer carreira lá dentro, eu vou me dobrando, né, aos poucos.
por isso que eu acho que, assim, que um dos poucos poderes que ainda tem para controlar essa vulgarização do direito está nas universidades públicas e na pós-graduação. Porque como o mestrado e doutorado ainda é muito pouco oferecido, né, quer dizer, comparando o universo de faculdades de direito, e que pouquíssimas delas conseguem oferecer cursos de mestrado e menos ainda de doutorado, e menos ainda de mestrado e doutorado com notas, né, acima de 5, quer dizer, como isso é muito raro, é aqui que você tem, digamos, ainda um controle do pensamento jurídico penal. Mas o que está acontecendo, Caio? As escolas da magistratura já estão com as próprias faculdades, com as próprias pós-graduações. Em breve, o Ministério Público vai oferecer o próprio doutorado para os seus membros. E aí, companheiro, aí, como diria lá na minha terra, né, foi o boi com a corda. Aí você não segura mais. Por quê? Porque daí eles vão estar no nível mais alto do praticismo, né? Tanto quanto é o contrário, né? No nível mais baixo do praticismo, em que o praticismo produz doutores. E o doutor é professor de professores. E aí eles colonizaram o negócio e a gente vai ser uma minoria barulhenta, incômoda, mas quase datada, né, por essa resistência. Por isso que eu conclamo meus colegas professores de pós-graduação em sentido estrito. Se você vai aceitar juiz promotor, principalmente, né, mas também delegado, etc. Se você vai trabalhar com quem está no campo da legitimação da repressão, veja que minha reserva em relação aos defensores é menor, porque o defensor sempre tem uma posição reativa, mas assim, se você vai trabalhar com quem tem o poder de catalisar a violência no horizonte, né, do grande drama humanitário do Brasil, você tem que colocar esses caras no pau. Você tem que exigir deles um critério de excelência que não permita depois a um Sérgio Moro dizer que é doutor. Porque aquilo aquilo vilifica o diploma. Aquilo, sabe, porque isso dá legitimidade para ele, dizer que ele pertence à academia. Quem deu esse diploma para ele, sob quais pressupostos, né? E aí, claro, esses caras contornam isso, né? Eu tô vendo agora juízes autoritários, promotores autoritários, dizendo que são doutores pela USP, mas daí foram fazer o diploma deles no departamento outro, porque eles sabiam que no departamento de penal ninguém iria aceitar aquelas posições, porque são flagrantemente inconstitucionais, que são teoricamente erradas, né? Então, claro, tem maneiras de contornar isso. O cara viaja para Bangladesh, se for preciso, se lá tiver um curso que dê diploma em 6 meses. Né? Ou tem essa coisa também, né? O cara faz excursão pela Europa, faz 6 meses de crédito e volta doutor. Peraí, cara, né? Assim, é um processo, é difícil, não é? Então, acho que aqui, Caio, tá uma ideia de controle, sabe? Nós ainda temos isso aqui. Eu acho que a gente tem que ter um rigor grande, e eu vou te dar um exemplo de um cara que é um ser humano extraordinário e que atendeu aos mais rigorosos critérios que eu consegui impor e inventar, o Marcelo Semer. Marcelo Semer fez um doutorado sem nenhum tipo de concessão e fez uma tese que está indo para a 2ª edição, que concorreu ao Jabuti, e para isso quer dizer que além de muito boa, e o Jacinto Coutinho disse que foi a melhor tese que ele já corrigiu na USP, que além disso é boa de ler, para poder concorrer ao Jabuti, o cara conseguiu escrever isso, e escuta, enquanto ele fez o doutorado, ele escreveu um livro. Cara, imagine, esse cara é um doutor com D maiúsculo, porque é um magistrado que atende à excelência, né, do critério acadêmico e que inscreve lá dentro, no covil dos práticos, um critério de excelência que é incômodo, né, que envergonha os seus colegas, que são esses leitores, né, dessas obras que você mencionou há pouco. E que a citam como se aquilo fosse argumento de autoridade. E o último, né, é sobre a ideia de crescimento do sistema penal e sua precarização. Olha, esse é um debate criminológico bem complicado, porque o giro punitivo é um movimento o encarceramento em massa é a face mais visível do giro punitivo. Mas o giro punitivo, como você sabe, ele também implica inflação legislativa penal, né? Naquele comentário jocoso, né, cuja fonte original me falta. Todos querem um crime para chamar de seu, né? Todo mundo quer um crime, a direita quer um crime para chamar de seu, a esquerda quer um crime para chamar de seu. Mas por que se opera com o crime? Porque o crime, ele é uma solução simbólica e, como solução simbólica, produz efeitos reais em interface com os debates que suscita, mas, fundamentalmente, porque é uma não solução. Vocês querem ver um exemplo flagrante disso? As 5 maiores tragédias ambientais do Brasil são todas posteriores à lei dos crimes ambientais.
Pode procurar aí, né? As 5 grandes tragédias ambientais, as maiores, com maior número de vítimas, com maior impacto de longa duração, foram produzidas depois da Lei dos Crimes Ambientais. A Lei dos Crimes Ambientais, além de ser a pior lei penal já feita, porque tecnicamente é uma porcaria de começo a fim, é insalvável. Aquele troço, assim, é um monumento da burrice, da estupidez legislativa penal, né? Assim, e olha aqui, a concorrência é forte, mas a Lei dos Crimes Ambientais é tão absurdamente ruim. Mas além disso, veja como ela é inútil. Se as 5 maiores tragédias ambientais aconteceram depois da lei, o que essa lei protege? Aí eu fui fazer uma pesquisa criminológica. Eu fui ver, porque as penas são quase todas de detenção e tal, né? Então assim, eu fui ver quem é que foi preso, tá? Quem é que foi preso pela Lei dos Crimes Ambientais no Brasil. Eu encontrei, né, aí no universo de 800 mil presos, né, a figura debatível sobre o tamanho da tragédia, né, na contagem dos corpos segregados no Brasil, nos 800 mil presos do Brasil, eu achei 136 pessoas que pegaram regime fechado ou semiaberto pela Lei dos Crimes Ambientais. E aí eu me perguntei, mas quem será? Será um diretor da Vale? Será que foi assim algo... Sabe quem que foi? Foram pescadores que durante o defeso usaram instrumentos proibidos para pesca, como explosivo, etc, etc, certo? Mas fundamentalmente quem foi preso pela Lei dos Crimes Ambientais foi trabalhador trabalhando em períodos de reprodução de peixe. É isso, cara. Quer dizer, a Lei dos Crimes Ambientais, além de ser uma porcaria, não nos protegeu de nada e produziu e reproduziu uma criminalização seletiva ao mesmo tempo em que ela cria para os defensores dos animais um gozo de saber que maltratar um cachorro, sabe, pode autorizar prisão preventiva. E essa coisa, isso me incomoda tanto, cara. Isso não é por falta de amor aos animais, não, né? Mas é a falta ética que isso implica. Será que ninguém vê isso? Quer dizer que por tratar um animal de maneira desumana, eu posso tratar um ser humano de maneira animal e pôr ele numa jaula? Qual a ética dessas pessoas? Como é possível sustentar um negócio desses? E isso, o fundo disso que eu estou dizendo é que o crescimento do sistema penal, como ele produz inflação penal, ele cria todo esse universo de trabalho, do qual o direito penal econômico é um grande pedaço, que não tem estatura intelectual nenhuma para ter autonomia científica, já que o direito penal econômico não é outra coisa senão a necessidade de desafiar o conceito analítico de fato punível para dar conta de imputações em função de crimes economicamente, né, elaborados, mas assim, fundamentalmente a discussão é de dogmática, porque para ter autonomia científica você tem que ter, no mínimo, método e objeto, e o direito penal econômico não tem nem objeto próprio, nem método próprio, e portanto, ele é apenas uma disciplina que nem sequer tem autonomia como disciplina, porque ele vai ter que passar necessariamente por criminalizações vinculadas a certas leis de conteúdo não homogêneo, portanto, que impedem a reunião num só campo. Mas o fato é, Caio, que isso criou uma grande demanda por teoria e por trabalho, né? Porque isso mobiliza os órgãos de repressão a trabalhar num campo simbólico onde o ônus é muito pequeno. Diferente, por exemplo, daquilo que realmente tensiona o sistema de repressão, que é furto, tráfico, roubo, homicídio e posse de arma. É aqui que acontece a verdadeira dimensão da repressão. Então, escute, né? Até os dados que eu me lembro do DEPEN. Eu estou falando, claro, assim, de memória, teria que verificar a referência correta, mas, salvo engano, 87% da população penitenciária masculina está presa por 5 crimes, né? Furto, roubo, tráfico, homicídio, que daí já é 12%, e crimes de posse e porte de arma, que daí já é menos que 6%. Todo o resto são todos os outros crimes. E aí, tanto a contabilidade do Cristiano Fragoso quanto daquele Cispenas, né, indica mais de 1.700 crimes no Brasil, quer dizer, mais de 1.700 hipóteses incriminatórias. Claro que esse número depende de você analisar hipóteses qualificadas, como separadas, tem toda uma métrica para isso. Mas, seja como for, tem crime pra caramba. O que não falta é pretexto para punir. Mas a repressão se concentra nisso, enquanto no varejo ela opera essas acusações que, claro, como operam simbolicamente, podem ser dirigidas, por exemplo, contra o presidente que saiu com o maior índice de aprovação da nossa história e dizer que ele pode lavar um bem que ele não recebeu porque era promessa de vantagem em função de algo que ele não poderia ter feito porque não estava no cargo. Quer dizer, leiam a sentença do Sérgio Moro contra o Lula no caso do triplex para se dar conta da fraude
que esse campo simbólico permite, e aí você vai se dar conta que nesse nível de manipulação é evidente que vai ter precarização do conhecimento. Porque você não precisa de estatuto científico para formular uma acusação burra como essa, né? Errada como essa, né? Nesse sentido, eu diria assim, fisicamente impossível. Porque como é que o cara vai lavar uma promessa de vantagem que ele, como promessa, não recebeu, em troca de um favor que ele não pode exercer porque ele não ocupa sequer o cargo. Não estou nem falando que ele não pode praticar tudo de ofício, eu falo, ele não tem nem função pública, né, nem cargo, e aí você vai ver, aí você pega a sentença, e aí, Caio, tem a sacanagem, ela tem seu método, né? Ainda parece loucura, mas tem seu método. Um dos métodos, né, que eu acho assim, um tesão, assim, no sentido de dizer, como é que os caras têm coragem? É a coisa do direito comparado sem comparação. Ah, porque na Itália, porque, né, nos Estados Unidos. Isso me lembra muito, eu sou ainda, eu passei o final da minha infância, eu acho, com uma série que era TV Colosso, e tinha um cachorro que era ultra mentiroso, e sempre que esse cachorro ia falar uma mentira, ele falava, porque na Nova Zelândia? Essa é a citação, né, que ministros e juízes contemporâneos têm feito para permitir condenações que não estão na lei. Ah, não, porque nos Estados Unidos a jurisprudência... O que importa, cara? Assim, tá escrito na lei que não pode, né? Se vai ter lavagem, tem que ter resultado econômico. E aí eu e o Jackson Zille escrevemos um artigo para dizer isso, né? Isso é lavagem a seco. Porque você não tem como lavar o que não foi produto de crime. O que você está lavando? Aí, enfim, e aí, então essa é a minha resposta para a segunda provocação. Essa expansão do direito penal, ela cria critérios etéreos de punição, que só vão ser atendidos pelos caçadores de bem jurídico, porque não tem, e para fazer isso é retórica, né? E é uma retórica empolada, colonizada, servil, domesticada, intelectualmente, né, pobre, companheiros, que acha que a exegese da lei é captus diminucio, sabe? Que acha que ler o que está escrito e dizer o seu significado concreto é uma forma não criativa de protagonizar na TV Justiça. Antes eu tinha raiva, né? Com o tempo, você vai tendo pena, não só do país, em relação ao qual eles destinam essas decisões, mas dos próprios protagonistas desse processo, né? Porque, bem ou mal, a gente mais ou menos consegue escapar disso, mas eles não veem a consequência desse negócio, né? Eles são incapazes de enxergar os efeitos humanos dramáticos dessa discussão que eles acusam ser trazidas pelos grandes advogados de grandes bancas, etc., um exemplo claro, né? Quando a gente criticava a condução coercitiva do ex-presidente Lula, era só para dizer que o Amarildo também foi vítima de condução coercitiva, né? Claro que é uma porcaria esse argumento de dizer se fazem isso com Lula, vão fazer lá embaixo, porque não é assim que vive uma república. Mas na dimensão prática era assim, olha, se você vai autorizar esse nível de desmando, o que impede o guarda da esquina de meter o pé na porta, né, e dizer que foi convidado a entrar e aí o sujeito voluntariamente apontou para ele onde estavam armazenados 6 quilos de maconha, quer dizer, né? Agora, para falar de esperança, certo? Deem uma boa olhada no que está acontecendo no STJ. Ali eu tenho visto ministros com uma capacidade crítica, não são todos, né, mas são vozes eloquentes, firmes, assim, muito bem embasadas, que estão produzindo uma jurisprudência em matéria penal que me dá alguma esperança, não no sentido, sabe, utópico, mas assim, uma esperança concreta de que retomar uma interlocução qualificada entre academia e tribunais superiores é algo que deva continuar sendo feito, ou aprimorado, ou desenvolvido, para poder evitar um pouco, né? Olha só, no final, e aí eu encerro a tua provocação, eu me lembro do final do filme A Lista de Schindler, né? Quando ele se dá conta das pessoas que ele salvou com uma atitude que nem o pôs tanto assim em risco, né? E aí ele fala assim, nossa, e se eu vendesse esse anel? E se eu tivesse vendido o meu carro? Eu salvaria mais duas pessoas. Eu acho que a nossa posição é essa, sabe? Qualquer coisa que possa garantir um sopro de dignidade, e eu, que assim, também tenho o privilégio de coordenar o Departamento de Amicus Curiae do IBCCRIM, a gente mais perdeu do que ganhou. Mas eu fico pensando se a gente não tivesse ganho o que a gente ganhou, né? Tem coisas assim que, ó, perdemos no desacato. Porra, desacato, mas todo mundo sabe que desacato só serve para justificar o autoritarismo, né, lá na ponta, né? Não tem um fato que seja desacato, de verdade, que não seja crime independente.
É completamente inútil, é só o autoritarismo puro e simples, né, no plano perdemos desacato. O STF também diz que o Ministério Público pode cobrar pena de multa. E agora estou vendo o reflexo disso, né? Pessoas que não conseguem, depois de se salvar do inferno penitenciário, não conseguem retomar suas vidas porque já estão com uma dívida enorme e o Ministério Público está muito preocupado em se tornar agência de arrecadação, né? Então, a gente perdeu tantas coisas, né? A gente perdeu tantos debates. O compartilhamento automático de dados do COAF. Cara, e esse a gente perdeu de lavada. Assim, vocês não têm ideia do que é isso, né? Como é que a vida privada de alguém é possível se eu tenho acesso a todas as suas transações comerciais? Quem de vocês aí ainda usa dinheiro papel, né? Então, se eu olhar o teu extrato do cartão, meu parceiro, eu sei exatamente o que você faz da vida, tudo, do teu lazer, sabe, aos teus segredos mais íntimos, tudo passa por essas transações, e o Estado brasileiro hoje sabe disso e não precisa de autorização do juiz, e isso passou assim, sabe, como se fosse normal, como se fosse, sabe, não, mas tem que ter uma hipótese de investigação. Não, o COAF pode mandar relatório direto, né, não precisa dizer porque está te investigando porque não gostou do teu padrão de consumo, etc. É isso, Caio, assim, há um vínculo lógico entre precarização e expansão. Quanto mais o sistema político mostra sua impotência, né, porque daí quando você criminaliza simbolicamente, você renuncia a soluções reais, mais você vai ter um grupo de servis, né, de submissos, de lacaios, que estão prontos a se dobrar à necessidade de legitimar a violência, de legitimar mais uma hipótese de crime. O pior, algumas vezes eles vêm dos quadros da esquerda, mas isso é outra história. Maurício, eu tô achando ótimo que, assim, a gente, né, o Rafael nos propôs a um bate-papo aqui, mas você tá dando aula pra gente, tá sendo muito... Não falo isso de maneira alguma como um demérito. Pra gente tá sendo ótimo e tenho certeza que a audiência tá aproveitando muito também, porque tem certas coisas, tem certas, né, concatenações de raciocínio que a gente tem que parar e ouvir, e é isso, né? Não interromper e para pegar o quadro completo da ideia. E você está fazendo isso de uma maneira assim brilhante aqui no podcast hoje. Tenho certeza que o pessoal está aproveitando. E eu estou achando muito interessante também que muito do que você falou até agora dialoga com o nosso episódio 68, que inclusive se intitulou As Armas da Crítica, que a gente fala exatamente sobre isso, sobre essa precarização do ensino jurídico e como isso se reflete na vulgarização de todas as práticas jurídicas, né, desde a autoburocracia forense até né, a mais rasteira da advocacia privada que a gente conhece. E é impressionante que quando a gente fala isso, a gente não está falando, enfim, de pequenos atores do judiciário, né? A gente está falando de ministro-presidente do STF que julga as questões que chegam à corte com argumentos que saem da cartola, assim, argumentos... Essa, Júnior, eu ouvi de um grande... Desculpa. Não, eu dizer que você me provocou uma lembrança aqui. Eu e o Cristiano Fragoso organizamos uma jornada da advocacia criminal na USP, porque a gente queria combater uma visão que saiu numa revista semanal, que chamou os criminalistas de os novos ricos da Lava Jato, uma coisa assim. E eu fiquei tão indignado com aquele negócio que eu falei, não, vamos fazer um curso para tentar mostrar para os alunos que o referente pode ser outro. E nesse curso, na Borbulhões, falou uma frase assim, de altíssimo efeito, né, típica do grande advogado. Ele falava assim, o pior, Júnior, é que quem viola a lei foi aquele que jurou protegê-la. Né? O que mais assusta quando o Ministério Público legitima a repressão é que era para ele ser custos legis. Mas esses caras nem visitam prisão para ver se quem tem que fazer isso é a Defensoria Pública, né? Coitada da Defensoria, tá sobrecarregada, e a Defensoria não é custos legis, mas tem que ser, porque, né? Então, assim, essa quando você fala assim, o ministro-presidente, cara, é de uma dimensão, né? Quem viola a Constituição foi quem jurou protegê-la. Então a gente só quer que você diga o que está escrito. Isso aqui não é um teste de hermenêutica, é um teste de alfabetização. Leia o que está escrito no artigo 5º, inciso 57, e me diga que o que está escrito não quer dizer isso. E pior ainda, que o que estava em debate na época... Com a prisão em segunda instância, né? Duríssimas penas. Não, um voto... Escute, por um voto, as palavras significam o que elas significam.
né? Se aquilo fosse, a gente falou que, se os professores de direito corrigissem as provas, naquele caso, assim, se um professor de quarta série corrigisse a decisão, diria, leia de novo, acho que você não entendeu o que está escrito, né? O que é trânsito em julgado, né? Etc, etc. Mas desculpa, eu te interrompi, diga lá. O voto da Rosa Weber sequer foi um voto que chegou nesse mérito, né? Foi o voto que nos concedeu essa e sequer chega a debater isso que a gente gostaria que tivesse sido debatido, né? Isso é que é o pior. Mas eu gostei que você fez essa intervenção, porque tocou num dos pontos que eu gostaria que você falasse, assim, que é um pouco esse mito dessa nova advocacia, né, essa ideia de que a gente precisa de uma advocacia muito técnica, muito específica, de uma advocacia que consiga trabalhar, enfim, com todas essas... enfim, essa nova linguagem que as pessoas insistem em trazer para dentro da advocacia criminal, que a gente sabe que, no fundo, é um mito, que é um pouco algo que você vem falando de maneira muito lateral aqui, desde o início da tua participação nesse episódio, mas que eu queria que você explorasse um pouco mais, que é isso, assim. Que a grande questão é que a advocacia criminal não pode arredar o pé de fazer a defesa técnica, mas a defesa técnica que é aquela defesa de resistência democrática, não aquela defesa comezinha técnica, certo? Defesa técnica não é você saber fazer um bom programa de compliance, você saber fazer uma boa colaboração. A defesa técnica, ela tá onde você pode aplicar a teoria do delito sofisticada, né? A defesa técnica tá onde você pode pegar a parte especial do Código Penal e destrinchar os tipos penais em todas as suas... em todos os seus detalhes dogmáticos. Isso é a boa defesa técnica, certo? Você, com o teu cliente, você não negocia a liberdade do teu cliente, você faz a defesa, né? Você não arreda o pé da defesa do teu cliente. A liberdade do acusado não é negociável pela defesa criminal, não pode ser. E isso é a característica fundamental da defesa criminal, que eu acho que é algo que um pouco se perde com essa ideia de uma, né, nova advocacia, de uma advocacia moderna, que é uma ideia pautada justamente por isso que você mencionou, né, essa reportagem que falava dos novos ricos da Lava Jato, que seriam os advogados criminalistas. E que, enfim, em parte, e aqui é um comentário um pouco secundário, em parte, me parece, é também uma das razões pelas quais as pessoas querem dar tanta autonomia para o direito penal econômico, porque é um chamariz, certo? Agora, é um chamariz para quem exatamente, né? A gente sabe que em um contingente de 1.200.000 advogados, a gente sabe que a parcela que vai trabalhar com direito penal econômico é muito pequena, especialmente quando você junta esse dado com o fato que você mesmo mencionou, de que são 5 tipos penais que engrossam os números das prisões brasileiras. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso, né, essa nova advocacia criminal, que as pessoas insistem em dizer que é necessária, e que coloca a gente numa situação muito, muito frágil, né, porque a gente, enquanto advogado, quando a gente vai enfrentar o tribunal, e eu estava conversando com alguns amigos meus alguns dias atrás exatamente sobre isso, às vezes você tem até que disfarçar o teu argumento, porque você tem um argumento que é tecnicamente sofisticado. Mas se você chega com esse argumento tecnicamente sofisticado em determinado tribunal, você sabe que aquele argumento não vai ser acolhido. Isso é uma questão, assim, completamente aviltante para a gente, certo? Enquanto advogado criminalista. Isso é a primeira coisa que eu gostaria que você comentasse. A segunda coisa, Maurício, é um pouco, já para entrar numa questão que a gente gostaria que você comentasse, assim, que é essa coisa de fazer um pouco uma análise de conjuntura política. E eu queria já trazer isso para quem não está ouvindo, o Maurício fez uma careta agora, que ele não vai ficar muito confortável fazendo isso, mas vou te colocar numa posição melhor, Maurício, que é o seguinte, em vez de fazer uma análise de conjuntura política em geral, global, eu gostaria que você falasse um pouco sobre como essa vulgarização da prática jurídica
tem contribuído também para cada vez maior rejeição, digamos assim, da defesa criminal por parte, né, do imaginário coletivo da sociedade, assim, digamos. Eu queria que você comentasse um pouco isso, como que essa vulgarização contribui para isso, ou se é uma questão também de conjuntura política, porque me parece que são coisas que a gente não pode apartar, certo? Eu acho que essa demonização da advocacia criminal, e é uma demonização que a gente vê cada vez mais incisiva, a ponto de, pós-Lava Jato, as violações às prerrogativas da advocacia serem cada vez mais, enfim, mais abertas, né, a ponto de a gente ver autorização de busca e apreensão em escritórios de advocacia e advogados criminais fazendo acordos de colaboração premiada, enfim. É uma situação muito complicada que a gente vive agora e que eu acho que em parte, resultado dessa conjuntura política que a gente vive, que é também resultado da expansão, né, do giro punitivo que a gente, ao qual a gente está submetido. E enfim, são esses dois aspectos que eu queria que você comentasse. Por um lado, falar um pouco sobre esse mito da nova advocacia criminal, e o quanto isso é gerado também dessa vulgarização da prática jurídica, e por outro lado, falar um pouco sobre, digamos, a cada vez mais evidente violação das prerrogativas da advocacia criminal e de uma rejeição, uma demonização social da defesa penal em si, certo? Que eu acho que é um pouco algo que está sendo mais, enfim, está se robustecendo com essa conjuntura política que a gente vive, especialmente pós-Lava Jato. Vamos lá. Sobre essa nova advocacia criminal, assim, né, fazendo um papo muito reto, né, assim, falando as coisas pelo nome mesmo, acho que tem muita gente que quer aparecer aqui como o vendedor de carro que para poder vender o seu fala mal do concorrente, né? Assim, tem boa parte desses sujeitos da nova advocacia criminal que tem um problema de despeito, né? Assim, é porque é uma inveja articulada, assim, né? Assim, eles acham que para conquistar o lugar deles ao sol, eles precisam fundar, né, esse mito, que é uma tragédia, de dizer que as coisas mudaram e não são como antes, e que, digamos, a experiência dos velhos tribunos, né, e de que os predicados bacharelescos foram superados por um New Deal, the criminalization, né? É a gente que acha que, né, falar inglês com sotaque caipira dos Estados Unidos vai assegurar a eles algum posto, né, mais elevado com os entrepreneurs, né? Quer dizer, assim, isso é da ordem do ridículo, sabe? Assim, primeiro porque você não pode desmerecer essa gente, porque se você tem condições de trabalhar hoje, você deve isso a elas, né? Então, é um pouco respeito pelos que vieram antes. Escute, sabe, eu fico pensando assim, que eu fiz, né, assim, um pouco na lógica das artes marciais, assim, né? Tem uma hora que o sensei, o cara que te ensinou, vai estar bem velhinho, entendeu? Mas não é a hora que você vai chegar lá e vai dizer assim, agora qualquer um derruba esse velho, porque esse desrespeito que existe por essa gente despeitada dessa nova advocacia, eu acho que, então, em primeiro tem a coisa do ridículo, sabe? Assim, não tem que dar muita atenção para isso. Advogado, né, é alguém que está envolvido. Veja, você é fundamentalmente aquilo que você faz. Você não vai se tornar advogado escrevendo sobre isso. Você tem que se tornar advogado fazendo isso, né? E tem um processo para isso. Não, você não, assim, é difícil você ter um atalho e você entrar no ônibus, ir para a janelinha e dizer que agora vai mudar a direção do ônibus, né? Assim, o Theodor Adorno me ensinou isso, né? Você não vai superar uma tradição sem nela se inscrever. Então, assim, que pretensão arrogante é essa? Dizer que a advocacia está superada se você nem pertence a ela ainda de verdade. Né? Então, assim, olha, aí é um problema mais da psicanálise do que de análise, né? Agora, quando isso se articula com as novidades do processo, primeiro que é um museu de novidades, né? Porque a delação é constitutiva da história do Brasil, né? Assim, a gente teve que criar aí sim o mito de Tiradentes
para poder dizer que a delação cria um Judas nosso, né? A esse respeito, já que você mencionou, né, sobre, e está conectado com a tua próxima questão, que é a demonização da advocacia criminal, acho que, assim, é engraçado como as posições mais moralistas partem de quem advoga o que entende ser uma ética cristã. Uma vez encontrei um delegado da Polícia Federal, que eu nem reconheci na hora, mas que eu tinha dialogado com ele por um processo lá atrás, e ele fala assim, você é o advogado criminalista, né? Eu falei, sou, não sei o quê, né? Com aquela boa vontade de falar sobre isso no vestiário da piscina. Daí ele fala assim, mas como é que você fica com a tua consciência? Pô, o cara nem conhecia o meu nome, né? Perguntou da minha consciência. Daí eu falei assim, mas assim, qual o problema, né? De assegurar as pessoas defesa, né? Daí ele falou, não, é porque eu sou cristão. Aí eu perguntei pra ele assim, mas você conhece a posição de Jesus sobre os fariseus? Assim, o que ele pensava dessa gente, né? Que é quem acusa, que é quem incrimina, né? Assim, de que lado você acha que o Cristo fica, se de ética cristã se trata, quando você acusa alguém, né? Ele fica do lado do acusado, porque é só ali que a ética dele tem sentido, né? Não é para afirmar quem lava as mãos, não é para afirmar quem pede a soltura de Barrabás, né? Que é a grande imprensa, que é a turba, que é a mídia. Não é para legitimar as falsas acusações de que aí sim quem faz showzinho, rasgando as vestes, pedindo que Herodes condene. Não, ele ficava do lado, né? O grande crime da humanidade foi condenar o cara mais inocente de todos. É por isso que tem um sistema de proteção do sujeito que vai do direito penal ao processo penal e todo o conjunto de garantias constitucionais que acompanha esse processo, que diz, olha, a gente prefere sempre absolver um culpado, porque absolver um culpado pode ser a solução certa. Se prescreveu, se não tem prova suficiente, né? Assim, absolver um culpado é certo, agora condenar um inocente, e todos somos inocentes, exceto quando isso é revertido por um juízo certo, inequívoco, que atinge grau de certeza, onde a dúvida não pode mais operar a favor daquele sujeito, né? Quando você pode dizer que foi o Coronel Mostarda com castiçal na biblioteca. Mas fora isso, né? Assim, não há nada que... Assim, quando os demônios acusam os santos, né, de serem demônios, a pergunta é quem está no poder? Assim, exatamente a gente está onde? E como o inferno é aqui, eu acho que dá para dizer que não custa... Assim, vamos matar no peito também, né, Juni, ser demonizado. Isso é o seguinte, quer ser criminalista? Prepare para ser um pária, né? A advocacia... Com certeza. Isso, advocacia... a gente não se furta disso, né? Exatamente. A gente diminui por conta disso. Mas... A advocacia é uma profissão de covardes, o Sobral Pinto, né? Assim, tá no nosso imaginário por isso, né? Exatamente, mas eu acho que isso é um pouco uma das razões pelas quais me incomoda tanto essa ideia de uma nova advocacia, porque não, a mas nova calma, vai lá, escuta, você vai gostar dessa, escuta, você vai gostar dessa. A nova advocacia é não advocacia. A nova advocacia é não advocacia. Por quê? Exato. Porque ela parte da renúncia da defesa. Um criminalista, esses dias, aliás, esses dias, né, 2 de dezembro me disseram, é o dia da advocacia criminal. Eu não aceito isso. O dia do advogado criminal é 11 de agosto, porque advogado é criminal. O centro da referência do advogado é o criminalista. Os outros orbitam em nosso torno, né? São ao redor. Advogado, meu amigo, é barrister, né? Ele vai pra tribuna defender direito. Não vai lá dar palpite em contrato. Não vai lá ficar fazendo, sabe, divórcio. Porra, nada contra, respeitáveis, né? Trabalhista, que faz conta. Tudo legal, beleza. Agora, advogado de verdade, meu amigo, é aquele que vai pro pau, né? Aquele que tem tudo ou nada, aquele que não janta se perder, aquele que não consegue, sabe, que se envolve, embora com análise objetiva, subjetivamente com o caso, com uma paixão que, enfim, é típica desse senso de indignação. Então, o nosso dia é 11 de agosto, porque o dia do advogado é o dia do advogado criminalista, que é a referência dos advogados. Essa nova advocacia, regra, é não advocacia. Eu quero te interromper porque tem uma questão que é muito engraçada. O advogado criminal é o único advogado que faz referência à prática profissional. A pessoa não se apresenta como advogado, se apresenta como advogado criminal, se apresenta como criminalista. E essa referência é muito... eu fico pensando que talvez seja até um pouco um orgulho político, assim, de atuar. Porque a gente está fazendo... assim, a mais frontal resistência democrática ao enfrentamento do poder judiciário, ao enfrentamento do monstro, da avalanche que é o Estado para cima das pessoas que estão mais vulnerabilizadas, né? É isso, Júlia, a gente não tem nada e tem tudo a perder, né? E mesmo em termos de disputa de direitos constitucionais,
Claro, veja, os constitucionalistas fazem muito pela expansão desses direitos, para sua promoção, mas quem tem que resistir, quem tem que segurar isso lá no final, né? Porque onde o Estado manifesta a sua essência é na repressão. E ali só tem uma voz que diz, não, porque isso aqui é uma barreira infranqueável, é uma condição mínima de civilidade, né? Ou seja, o criminalista é advogado. Quem se integra nessa coisa caricata da nova advocacia é não advogado. Porque, veja, delação, e ó, Juni, pare de chamar de colaboração premiada, é delação esse negócio, delação, não é colaboração. Por que é delação? Porque a tua liberdade ou as condições do teu privilégio dependem de renunciar ao direito fundamental ao silêncio, mas não no sentido do sujeito que confessa, no sentido do sujeito que incrimina terceiros. E por mais que esses terceiros tenham cometido crimes, essa posição dele não é eticamente referenciada. Porque a causa da sua absolvição, ou digamos, né, da leniência do poder público com ele, de tergiversar com esse cara, é incriminar um terceiro. Eu trabalho num processo em que tem 4 acusados e 3 delações. Me diz como é que funciona isso. Né? Assim, aí sim, só tem um advogado. Porque não é possível, né? Os outros são delatores. E delator... Agora, assim, delação está na lei, né? Enfim, quem faz... O que eu não aceito é assim, delação não é estratégia de defesa. Dizer isso me parece uma barbaridade, né? Apesar dos queridos amigos que vão por essa linha. Eu acho assim, se é o último recurso, se a bacia das almas, se é o último expediente, diga, tenho que renunciar à defesa, sou obrigado a fazer uma delação. Tenho que abrir mão da sacralidade do direito fundamental. Sabe o que um criminalista deveria fazer? Passar isso para um civilista, que não tem pudor em fazer isso. Até porque o civilista sabe negociar isso melhor do que nós, né? Justiça penal negocial. Eu não entrei aqui para fazer negociação no balcão de negócios do MP. Eu não tô aqui para poder... Escute, eu não quero a simpatia deles, eu quero o respeito deles. A advocacia tem que ser ética, técnica e combativa. Agora, quando entra no balcão de negócio, né? E aí eu fiz uma piada sobre isso, vou ter que voltar a falar sobre isso hoje, na lei de lavagem de dinheiro, quando você vê que no acordo de delação, os promotores permitem que parte daquilo que foi, digamos, produto de crime volte para o delator, eu quero saber quem é que está fazendo lavagem de dinheiro aqui, né? Que quem está autorizando o ingresso de bens ilegais de volta para a circulação econômica regular é o MP. Né? Então, assim, toda a delação, a gente não veio aqui falar de delação, né? Aliás, se vão fazê-lo, chamem o Nélio Machado, chamem o Técio Lins e Silva, porque esses caras vão te dizer, assim, para esses caras que são voz de resistência na advocacia criminal, a radicalidade do que significa isso para eles. Então, renúncia à defesa, acordo de não persecução, né? Sabe, olha só, pensando agora de maneira novamente hiperbólica, né, exagerada. Qual que é o trabalho de um cara que negocia delação? As melhores condições? Geralmente é assim, é uma cena patética do advogado que fica do lado do delator concordando com a cabecinha assim, né? É isso. Diga, sabe? É uma posição servil. Assim, eu se tivesse aquela posição, eu até faço delação, mas não me mostra na câmera porque eu tenho vergonha. Eu tenho que fazer porque eu não tenho alternativa. Mas assim, eu não quero aparecer como especialista. Eu teria vergonha de... E olha, eu teria vergonha no sentido, quando eu avisei a minha família que eu ia ser criminalista, vozes proeminentes do seio familiar me disseram, mas que é isso? Vai defender bandido? Eu falei, mas é exatamente isso, você não vê? Essa é a minha vocação, né? Eu não tenho vergonha nenhuma de estar lá do pária. A única condição pela qual eu não defenderia alguém, né, falando de ética da advocacia, é dizer, olha, se eu odeio tanto o sujeito que inconscientemente eu possa sabotar a defesa dele. Acho que essa é a única. Quem diz, assim, quem tem nojinho de, não, esse crime eu não pego, esse crime... Cara, então escute, tem todo o direito aí para fazer, vai fazer outra coisa, porque aqui tem que ter compromisso com a liberdade. O cliente não se confunde com a causa. Eu não estou defendendo o fato ilícito, eu estou defendendo o sujeito imputado contra o Estado, né? E assim, a não ser que você acredite que o Estado está fazendo um excelente trabalho na promoção de direitos fundamentais, eu ouso desafiar esse consenso, né? Então, o advogado que é barrister não deve renunciar à defesa, né? E todas as características típicas dessa nova advocacia. Agora, daí tem um tema do compliance, tá? Esse é um tema à parte. O que é o compliance, meus amigos? Eu não vou dar aula de compliance aqui, eu só vou dizer assim, o que ele é do ponto de vista político, tá? Ele é uma expressão neoliberal típica, porque ele delega para o espaço privado a tarefa de polícia.
Então, ele obriga que empresas, corporações, órgãos e organizações criem sistemas internos de deduragem, né? Então, ele obriga que o sujeito se torne policial de si mesmo. Você veja a eticidade do compliance nesses casos, né? Diz lá na lei lavagem de dinheiro, você pode vender uma joia caríssima se o sujeito te pagar com um saco sujo de sangue com notas pequenas. E você tem direito de ficar com esse dinheiro, com tal que você avise o COAF de que essa operação aconteceu. E você é proibido por lei de contar para o cliente que você fez isso. Ou seja, nós acabamos de transformar, nesse exemplo, uma joalheria numa filial da Gestapo, né? Assim, porque você vai incriminar o sujeito, você vai dar o fundamento para que ele seja reprimido, mas vai assegurar que o teu você vai levar em dinheiro, né? Então, assim, você se transforma num agente motivado a delatar, motivado, né? E, assim, hoje as empresas ainda não têm muita preocupação em fazer isso, né? Também vamos distinguir as coisas, né? Compliance é criminal. O compliance que essas outras empresas fazem é código de ética, né? É outra coisa. É outra coisa. Compliance tem que ser criminal, porque o único lugar em que ele está definido na lei com consequências significativas é na lei de lavagem de dinheiro, certo? O resto é código de conduta, é organização interna. Mas por que, assim, tantas instituições que precisam fazer compliance de acordo com a lei e as resoluções que vieram depois não fazem? É porque o COAF está evidentemente subdimensionado. O dia que o COAF tiver com muita gente e se transformar um órgão de arrecadação, aí esqueça, né? Aí as empresas vão ter que implementar isso e cada compra que se fizer vai ser uma oportunidade para o Estado te enlaçar numa rede que é típica de um Estado policial. É a disponibilidade de informações que a qualquer tempo podem ser manejadas contra você se você se tornar um inconveniente político. E nós estamos criando as condições para que isso aconteça, né? E a legislação que permite isso não foi imposta pela ditadura, se gestou no seio de uma democracia que tinha grande vaidade em assinar tratados e convênios internacionais, mas nunca pensou em submeter isso a um exame rigoroso, né, vinculado ao Estado Democrático de Direito. E agora a gente sofre as consequências desse negócio, né? Enfim, o que eu também quero dizer, compliance criminal é um troço um pouco mais sério, né, que tem que ser feito com mais cuidado, mas que também não precisa ser, né, próprio daquela atividade que eu considero ser o cerne, a medula da defesa criminal. E aí, claro, né, se a gente está nesse contexto de demonização da defesa criminal, é porque eles sabem aonde está o foco de resistência, né? Se os advogados criminais incomodam, é porque a gente não vive tempos democráticos, né? Eu sei que a gente usa vários parâmetros, né? Tem várias piadinhas sobre isso. Para saber quão boa é uma democracia, pergunte o status jurídico dos portadores de deficiência, dos animais, dos presos, né? Sempre tem um critério, assim, para ver. Também é válido dizer isso. Olha, quanto mais livre e enaltecida a advocacia criminal, pode apostar, né? As garantias fundamentais e a democracia está mais bem instalada nesse ambiente, né? E eu não me importo, né? Olha só, pelas minhas posições, pelo que eu digo, pelo que eu escrevo, né? Pelo que eu, tanto na universidade quanto fora, eu pago um preço, né? O gozo da liberdade implica sofrer as consequências, né? Sem isso é libertinagem, sem isso, né? A anarquia é uma teoria política responsável, porque para você abrir mão de regras, você tem que internalizar um imenso respeito pelo outro, né? O paradoxo da liberdade é a responsabilidade. Não dá para exercer livremente o meu juízo crítico sem esperar que venham, né, me acusar, me detratar e tal. Escute, a pergunta, e essa eu tirei de um intelectual que eu gosto muito, né, que é o Neil Doricks, né? A pergunta, sabe qual é? Não é por que eu sou um professor tão crítico. É por que eu tenho tanto colega que não é. Se na verdade me custa tão pouco. O que? A cara feia de alguns? Né? Uma lista do Paulo Guedes sobre quem é. Sabe? Que grande porcaria esse negócio. Dane-se isso, né? Até porque é uma questão de integridade. Mas o que me impressiona não é por que eu sou uma voz que fica indignado e manifesta essa indignação. É por que os outros ficam em silêncio, né? Então, acho que o mínimo que eu posso fazer, em função do dinheiro público que eu recebo como professor universitário, é prestar conta disso. E dentro da função pública da advocacia criminal e da estatura que ela tem, né, dentro da administração da justiça, já que a própria Constituição diz que eu sou essencial para qualquer noção de justiça que possa existir, eu acho que é nosso dever, enfim, não recuar nisso. É questão
de princípios, né? E aí, por todos, né? Aí eu não quero elogiar digamos, uma grande figura masculina, eu quero elogiar uma grande figura feminina. Tem duas mulheres, que têm uma vida de agir conforme valores, de uma coerência que, assim, cara, que eu babo de admiração. É a Vera Malaguti Batista e a Maria Lúcia Caram, né? Sabe, mesmo em questões ultra espinhosas, né? Eu lembro quando a Malu disse para a Defensoria Pública que ela achava um absurdo que a Defensoria fosse assistente de acusação em crimes de violência doméstica. Ela falou, essa não é a função da Defensoria, e para isso existe o Ministério Público e o núcleo lá de proteção. A Defensoria defende o acusado, o compromisso dela é radical com o agressor. Entende? Por mais simpatia que vocês possam ter com a vítima, essa é a posição ética da Defensoria, sabe? E a Defensoria estava louca porque ela dissesse não, e ela tinha um valor claro e realizou esse valor, né? Veja a posição dela em relação a novas hipóteses de criminalização. Não aceito, não consigo justificar o sofrimento, não vou fazer isso. Ah, mas Malu, é uma demanda legítima, mas não interessa, porque ela se articula como imposição de sofrimento, como é que eu vou legitimar isso, sabe? E a Verinha, porque ela faz isso, ela faz a mesma coisa que a Malu, ela vive uma vida de princípios, mas ela faz com uma elegância, ela faz com uma voz doce, assim, aquilo, sabe, transborda de sensibilidade, sensatez, né, coisa que eu não consigo fazer, eu meto palavrão, ela não, né, ela faz com a serenidade dos ungidos, né, pela clareza. Então, enfim, né, eu meio que encerro assim, dizendo, olha, se existe alguma figura, né, que pudesse porque daí também tem uma questão um pouco geracional, um pouco delas, né, que já não é daqueles 4 grandes, né, enfim, se bem que do Jacinto não, mais próximo de fato dele, mas acho que essas duas também poderiam ressignificar a nossa mitologia, tanto profissional quanto acadêmica, né, e por último, para dizer, ó, tem que ter os dois, tá, tem que ter os dois. Já ouvi críticas, por exemplo, dizendo assim, mas professor e advogado é o que, afinal? Os dois, tá? Os dois, porque hoje acho que ficar numa posição só falta, talvez, né? Para mim, não sei para os outros, podem estar completos nisso, mas eu sinto muita necessidade de estar no ambiente acadêmico, com uma juventude que se renova e nos faz sentir cada vez mais velhos, né? Porque lá se mantém a tensão do debate. E na advocacia pode acontecer, né, uma certa acomodação, não obstante aquele sentido de indignação que sempre tem que estar presente como primeira característica de qualquer criminólogo, né, que se julgue adequado nomear-se como tal. O Juarez Cirino sempre fala, né, que o escritório de advocacia é o laboratório do professor e a sala de aula é a biblioteca do advogado. Você não tem como afastar as duas coisas. Fantástico, fantástico. Pena que o tempo é curto, a gente tem que caminhar para o final, mas queria dizer que o Maurício, as falas do Maurício, né, sobretudo a partir das pontuações de Caio e de Juni, elas cumprem a função esperada para esse podcast, né, que é ser o espaço da crítica, ser o espaço da resistência. Mas mais do que isso, é uma crítica, uma resistência eterna, né? O Maurício o tempo todo evoca as nossas grandes referências, né? Quase que numa perspectiva da ancestralidade, né? Não chegam a ser ancestrais, porque a gente está convivendo com eles, ainda bem, mas essa reverência, ela é muito inspiradora, porque é disso que se trata. A gente não está criando nada, né? A gente está caminhando sobre um caminho que foi construído às custas de muita luta, de muito suor, de muita resistência, de muita perseverança. O mínimo que a gente tem que fazer é reverenciar as pessoas que passaram por aqui antes de nós. E isso o podcast sempre gosta de fazer, a gente sempre curte fazer. E aí ver o Maurício enaltecendo todas essas figuras, e agora no final falando também de Vera e de Malu, duas professoras maravilhosas que também já passaram aqui pela bancada do podcast, me dá clareza, tenho certeza que a Júnia e o Caio também, de que a gente está cumprindo a nossa função. Né? Rafael, mas também tem uma coisa assim, que eu tô lembrando agora, assim, sabe? Claro, veja, esses são os homens, as mulheres, né, que digamos, estão aí, mas eu também quero, o papel que eu quero cumprir às vezes, eu quero fazer um elogio a 2 caras, já falei de um deles, né, que é o Salo de Carvalho, e outro é o Auri Lopes Júnior. Eu me lembro, cara, quando eles iam para a Federal do Paraná, né, geralmente a convite do Jacinto, do Juarez, enfim, na excelente formação de graduação que eu tive na Federal do Paraná,
Cara, eu me lembro uma vez, assim, eu era estudante, eu estava no 2º ano da faculdade, eu vi o Auri, que foi para uma banca, o Auri estava sentado ali, e para mim era assim, é o Auri Lopes Júnior, né? Fui lá falar com ele, pô, ele foi de uma doçura, sabe, e na época ele devia ter a idade que eu tenho hoje, né? Então eu também entendo, assim, que um pouco o nosso papel de professor mais ou menos jovem, né? Foi o que o Salo e o Auri também cumpriram para mim, sabe? Outro cara que, olha, mudou a minha vida, assim, no sentido de abrir espaço, né? Foi um professor brilhante, não sei se já falaram com ele ou não, mas tem que chamar, porque se não falaram com ele, vale a pena, já que ele escreveu o melhor curso de introdução ao direito penal brasileiro, de acordo com o próprio Nilo Batista, que é o Guilherme Meroli, né? O Guilherme Meroli, eu tava na graduação, cara, no 3º ano de graduação, e eu sabia que ele era professor da Faculdade de Direito de Curitiba e tal, e ele falou para mim assim, você é o Maurício Dieter? Eu li o seu artigo. Cara, eu tinha publicado um artigo na revista de graduação da Federal, na revista Temes, um troço lá que hoje eu leio e era cheio de pretensão e todo errado. E ele falou, achei interessantíssimo o seu artigo. Eu falei, pô, mas você me leu? Ele falou, não, mas eu achei o máximo e tal. Então, assim, a gente tem que ter um pouco consciência, né, Rafael, Júnior e Caio, assim, de que quando você encontra estudantes de graduação, você tem que saber valorizar esse esforço, né? Porque é muito fácil o cara se perder ou você mesmo acabar se colocando num lugar de não diálogo ou de não abertura. Eu acho que a gente tem que abrir espaço para os muito novos, né? Afinal de contas, né, na renovação e no crescimento desse espaço, né? Então eu só quero, assim, já que eu falei da minha história, eu lembro muito das figuras, assim, do Auri e do Salo como duas pessoas que, cara, para mim era o máximo, né, poder chamá-los pelo prenome, né, e que ao mesmo tempo hoje se tornaram colegas, né, e participar desse espaço com eles, com essa lembrança. Então todos, claro, escute, eu poderia daí citar, já que eu falei dos dois, eu teria que citar 300, né, companheiros de jornada nesse sentido. Não vou fazê-lo, porque também a gente vai demorar muito tempo, mas eu sou grato a todos eles, né, porque, enfim, a gente está num campo comum e nós somos muito poucos, né, às vezes a gente entra em polêmicas, em debates, em disputas de territórios, de marcos teóricos, de perspectivas, mas é fundamental notar que eu me reconheço, né, no lado da trincheira deles, né, em todos os momentos da minha vida universitária, acadêmica. Muito bom, estamos todos juntos aí nessa trincheira. Maurício, agora realmente chegando ao final, quero passar a palavra para você se despedir aqui da nossa audiência qualificada e queria pedir também, como é tradição aqui no podcast, que você deixasse para nós a indicação de um livro, né, com a singela condição de que não seja um livro jurídico, tá? Sei que você é um sujeito letrado, que curte literatura. Mas era só o que faltava indicar um livro jurídico, né, porque embora, ó, já falei do livro do Tavares, que achei delicioso, o último, sobre lei de Lavar, mas agora eu faço o seguinte, eu acho, hoje me custa muito, depois que começa a ler criminologia, é muito difícil voltar a ler dogmática, porque é chato, né, assim, no sentido que é escrito de uma maneira, né, e a criminologia não, especialmente a criminologia, ela tem uma coisa um pouco mais jornalística, né, é melhor, tá, os livros de criminologia tem um estilo um pouco melhor. Agora, a literatura é imbatível, porque a literatura, o estilo é fundamental, né, ritmo, enredo, sabe, todos os elementos que compõem a narrativa literária são muito mais interessantes do que bula de remédio ou livro de direito, né. Cara, eu gosto muito de certos temas, é muito difícil você, me indique um livro, eu vou te indicar o último que eu li, e li tardiamente, porque eu já tinha lido, aí fui reler, e agora sim eu entendi certas piadas. É um livro de um cara chamado Joseph Heller, que chama Catch-22. Não vejam o filme, não vejam a série, leiam o livro, porque não tem comparação. Catch-22 do Joseph Heller. É um livro difícil, tem que ser lido em inglês, porque as piadas se perdem na tradução, mas cara, é um livro que foi talvez o primeiro livro que soube abordar a dramaticidade da Segunda Guerra Mundial com um ponto de vista cômico, em que o humor é a única forma de compreender a dimensão do sofrimento de uma guerra, né? Tem outros livros que estão próximos disso, né? O livro do Kurt Vonnegut, por exemplo, também faz um pouco isso, em Slaughterhouse-Five, etc. Mas eu acho que esse livro do Joseph Heller, porque eu me dei conta de que você não precisa ler Agamben para entender a lógica da exceção. Se você entender um personagem do Joseph Heller nesse livro, né, que é o Milo,
Fairbinder, acho que é o nome dele, que é o sujeito que faz o comércio durante a guerra, né? Ele é o cara que ele é encarregado de cuidar do refeitório, e dele faz contrabando de todos os alimentos e tal, e dele estabelece uma rede de contrabando que deixa todo mundo rico, né? Só que o que ele defende é a iniciativa privada. Então ele faz um contrato de custos mais 6% para usar os próprios bombardeios dos Estados Unidos para bombardear os próprios pistas de pouso. E aí os caras falam, mas você tá louco? Você está bombardeando a nossa pista de pouso com os nossos bombardeios. E ele em resposta fala, você não está insinuando relativizar a sacralidade do contrato, não é? Quer dizer, sabe, tipo, eu achei tão maravilhoso isso, né, no sentido de o que significa vincular direitos num momento como a guerra, que funda, por definição, né, a primazia do poder como definição do que é correto, né? Então, cara, esse livro. Agora, como eu adoro ler, né, como eu sou, digamos, é o meu hobby e a minha, né, eu tô louco para fazer, né, e nisso já tem um convite implícito aqui pro Nilo. Não, e quando se diz audiência qualificada, eu tô torcendo que o Nilo seja um ouvinte, hein, porque eu vou lançar um convite pro Nilo. Eu tô gestando um grande encontro, assim que essa porcaria dessa pandemia acabar, de criminologia e literatura. Não direito e literatura, hein, criminologia e literatura. E eu quero fazer isso a duas mãos com o Nilo, né, então a gente vai ter muito para fazer sobre isso, né? E aí, claro, o podcast está super convidado para a gente, nessa semana, né? Eu tenho duas ambições. Essa criminologia e literatura e fazer a primeira virada criminal, né? Assim como tem a virada cultural, eu quero fazer a virada criminal, trazendo artes e criminologia num debate qualificado que não seja mero paralelismo, tá? Então, enfim, é isso aí. Que máximo, que máximo. Júnior e Caio, puderem se despedir do pessoal. Bom, Maurício, foi um prazer lhe ouvir. Acho que você deu, como a Júnior bem pontuou, embora a ideia inicial fosse um diálogo, você deu uma verdadeira aula sobre vários temas e abordou uma multiplicidade de assuntos que já apareceram em episódios anteriores do podcast, e você soube trazer eles com uma perspectiva que foi bem interessante, bem original. Rafael, Júnior, é sempre um prazer estar aqui com vocês, e agradeço a nossa audiência qualificada por ter nos acompanhado até aqui. Júnior? Eu vou pegar carona nessa despedida do Caio e relembrar algo que eu falei algumas semanas atrás sobre o Maurício. O Maurício é sempre muito original nas análises que ele faz. E eu acho que isso é muito impressionante. Você pega, às vezes, temas que parecem tão batidos e você consegue forçar a gente a analisar as coisas de outras perspectivas. E acho que esse episódio, isso ficou muito claro. Tenho certeza de que vai ser um episódio muito bem aproveitado, que a nossa audiência vai gostar muito. Porque realmente, assim, Maurício, a gente só tem a agradecer a tua participação e por ter, enfim, nos permitido participar dessa aula que você deu aqui pra gente, para nós três, que foi excelente. Você realmente, assim, soube tratar de diversos temas de uma maneira muito particular e trazendo perspectivas muito originais e relevantes para nos tirar um pouco dessa zona de conforto e fazer a gente sempre, enfim, pensar ainda mais criticamente sobre as questões que nos afligem. Então, muito obrigada, Maurício. Não, muito obrigado, vou tributar isso na conta da camaradagem. Vocês falaram tanto da audiência qualificada que eu tô até com receio, né, da qualificação da audiência. Mas sim, vim com o espírito aberto porque são vocês, né? Então, assim, Rafael, Caio, Júnior, é um privilégio também tê-los na minha vida. E seremos ainda por muito tempo, né? E se algum de nós aqui trair esses princípios, é obrigação, injunção de cada um de nós ir lá encher o saco e fazer intervenção e tirar, né, de qualquer acomodação possível ou contradição explícita ou latente. Então contem comigo para isso, eu conto com vocês para tanto. E é isso, companheiros. Segue a luta. Maravilha. Com isso, declaro encerrado este 70º episódio histórico do nosso podcast Segurança dos Direitos. Um grande abraço, pessoal.